Boa noite! Estamos começando, estamos iniciando o programa Fuzue Especial, os melhores 2024. Boa noite que todo mundo que está aí, sim, como já é tradição, junto com a árvore de Natal, os panetones, o disco da Simone e companhia é Natal. O final de ano chegou, tem especial Fuzue, meu amigo. Até o especial do Rei parece que vai acabar, vai entrar Fábio Júnior, mas o Fuzue continua aqui firme e forte com os melhores. E também os piores de 2024. Sim, a gente gosta de treta, então a gente vai ter os melhores filmes, os piores filmes também, vamos também as frases, as tretas do ano, as frases. Vamos lembrar de coisas aí que vão passar de Jojo Todinho a Nietzsche, de Espinosa a Cinderela Baiana. Fiquem com a gente. E o Brasil também, em um minuto, temos aqui na nossa telinha vários convidados que vocês já estão vendo aí. Olha, tem a cantora Fortuna aqui, trazendo seus cantos sefaraditas, ladinos e muita MPB. Tem o Revoredo, cantor e poeta direto do Agreste. Tem o crítico, jornalista, crítico de cinema e documentarista Carlos Alberto Matos, e tem ele que está na novela das 7, arrebentando a volta por cima, estreando o espetáculo novo, O Homem Cordial. Temos convidados muito poderosos, já falamos com todos eles, e hoje tem muita música boa, tem muito papo sobre cinema. Vamos falar do Ainda Estou Aqui, como é que são as chances de Oscar deles e tudo mais, e já falamos com todos eles. Olha, fica com a gente aqui, porque com certeza é sua melhor diversão para hoje à noite. Vamos ter dicas de cinema, de filmes, dicas de filmes, de séries e muito mais, mas a gente gosta da boa música. Então já vou pedir lá para a Fortuna abrir aquele microfone dela para a gente começar com uma canja especial de uma música que ela gosta de abrir e que tem tudo a ver com os cantos sefaraditas que marcaram a carreira dela. Afinal de contas, ela já ganhou o prêmio Sharp e tudo mais com Abraham Vino. É com você, Fortuna. Tá fechado o microfone? Oi. Agora. Vou dedicar essa música para um amigo meu carioca, uma pessoa muito importante do Rio de Janeiro, claro, ele é incrível, ele chama Walter Goldfarb, e ele também trabalha com essa ancestralidade judaica, trazendo para o mundo contemporâneo. Ele tem um instituto maravilhoso. E se você estiver assistindo a gente, que eu acho que você está, Walter, aqui vai de coração para você. Essa música chama-se Avraham Avinu, Abrão, nosso pai. Quando era libro dal campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la chutería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Começamos abrindo aqui ladino, chave de ouro, que é o idioma dos judeus originários da Espanha e de Portugal, e é de uma época onde mouros, judeus de Sefarad, da Espanha e de Portugal, e cristãos viviam numa harmonia gloriosa. Abrão, pai das principais culturas monoteístas, dos cristãos, dos judeus e dos árabes. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar mais com a nossa querida Fortuna. Estamos só na rodada inicial aqui de apresentação de todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar mais dos cantos ladinos, sefaraditas, que marcaram muito o princípio de carreira da Fortuna. Inclusive, a gente vai querer saber dela, né, de como é que ela achou esse caminho aí. Eu vou saber também se esse nome, Fortuna, já trouxe alguma história interessante aí. Quem sabe, Fortuna, E vamos passar mais para os nossos convidados. Boa noite a todo mundo que está chegando. Vamos passar para
Ele agora, ele está na novela das 7, fazendo sucesso como um personal trainer, e está estreando um espetáculo aqui no Rio de Janeiro, o Homem Cordial, nosso querido Gil Hernandes. Olá, Ale! Olá, fuzueiros! Prazer, Fortuna, Revoredo, Carlos Alberto, Lino, minha bailarina Mafê, você, Ale, meu amigo de tantos anos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, é isso. Estreiei semana passada, no dia 12, lá no Centro Cultural da Justiça Federal, um espetáculo, gente, olha, realmente aquelas coisas que acontecem de vez em quando. A gente lê um texto e fala, tem que fazer essa peça. Uma peça incrível, O Homem Cordial, estão lá no CCJF, quintas e sextas às 19 horas, sábados e domingos às 18 horas. E amanhã, Alê, a gente vai ter uma série de debates. Amanhã a gente vai ter a desembargadora Andréa Pachá debatendo com a gente depois do espetáculo. No sábado, o meu ex-sogro e ex-padre João Correia de Souza. E no domingo, nada mais, nada menos que o deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL, junto com um grande amigo, pós-doc de comunicação da UFRJ, Fernando Salles. Chegando aqui é treta ao vivo, meu amigo, é isso mesmo. A gente é tudo revolvido, e falando em revolver, vamos para Revoredo, direto do Agreste. Você tem condições de falar direto lá do Agreste, de fazer uma ponte aérea para Garanhuns, Pernambuco, ele que é poeta, compositor, cantor e escritor. Bem-vindo, Revoredo. Boa noite, que maravilha, que alegria, né? Que massa, esse clima, acho que a coisa por aí mesmo. É um fuzuê, né? Já mostra a que veio o nome. Nas cordas que eu dedilho, irradio a minha ideia. É a minha voz que semeia tudo que aqui compartilho. Cada poema é um filho, cada canção é celeste, que a arte se manifeste nessas sementes que planto, pois o meu verso e o meu canto trazem a força do Agreste. Boa noite, eu sou Revoredo. Que lindo, cara, que lindo. A terra aqui do frio, estou muito feliz aqui em estar conhecendo pessoas novas. Na verdade, quando a gente conhece pessoas novas, a gente conhece novos mundos, e novos mundos são sempre novas possibilidades. É um prazer, muito obrigado pelo convite, e vamos seguindo aí nessa noite de conversa e de treta. Isso, muito bem, o Revoredo já chegou também com tudo, e a ideia do programa Recheado também é essa, né? Sua diversidade. Fuzil é o programa da diversidade, a gente gosta de diversidades, de trazer pessoas de vários lugares e várias tendências e perspectivas e cantos. A gente gosta de mistura que a gente tem aqui, e o programa hoje, então, que é especial de final de ano, com muitos convidados, vai ser mais diverso e mais louco do que nunca. E espero que o microfone do Marcelo já tenha melhorado ali, já a gente vai passar a bola para ele, senão ele pode tentar sem o headphone, passar para o nosso outro convidado de hoje, que também sabe muito de cinema. Ele é jornalista, ele é crítico de cinema, ele é documentarista, é pesquisador, está com um documentário, um vídeo, ensaio dele agora, e vem aqui falar para a gente também quais são as suas escolhas para 2024, seus melhores e piores filmes, e a gente até que vai falar os melhores de 2025 também. Carlos Alberto Matos, bem-vindo. Está fechado o seu microfone. Perdão, é sempre esquecendo isso. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, Ale. Conheci a Fortuna, o Revoredo e o Gil, que eu não conhecia, a Mafê e o Marcelo já conhecia de outras edições, né? E muito legal, acho que isso é uma das coisas bacanas que ficaram da pandemia, né? Essa oportunidade da gente se ver sem estar perto, sem estar necessariamente perto fisicamente um do outro, e fazer esses encontros, assim, uma herança boa daquele tempo horroroso, né? Mas isso ficou de bom, como algumas outras coisas boas ficaram também. Mas estamos aí para bater papo sobre cinema, sobre política, sobre o que mais for interessante, mas, por favor, Ale, menos panetone. Panetone. Todo ano essa polêmica do panetone. Eu odeio panetone, as pessoas adoram panetone, isso é uma loucura. Eu gosto do panetone, eu só não gosto das variações do panetone. Nós vamos chegar lá nessa história quando chegarmos aos inimigos ocultos e coisas mais para o final de ano, porque tem os inimigos ocultos. E essa história do panetone já é reincidente, porque nós escolhemos aqui, e eu sempre falo da minha docilidade com as jabanadas e meu ódio por panetone. Sim, a minha intolerância com panetone é absurda.
E ainda tem as pessoas que trazem o panetone, que ganharam e que odeiam também o panetone, e trazem para você na festa que você faz na sua casa. Dá para mandar a pessoa de volta com aquele panetone. Daqui a pouco a gente vai falar de Natal, de Papai Noel, afinal de contas, já é Natal na Líder Magazine. E vamos, olha só, estamos aqui começando então o Fuzue, que é o melhor podcast das redes sociais. Sim, é o melhor podcast mesmo, que também tem os melhores convidados. E a gente tem aqui uma diversidade incrível. Já passou por aqui tanta gente bacana: Matheus Nastergalli, Matheus Solano, Virgínia Rosa, Felipe Cordeiro, Andréa Pachá, tanta gente boa. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. E vamos agora para o nosso... Vamos pedir uma música ao Revoredo, que ele demandou uma poesia ali. Eu vou pedir para ele cantar uma música simpática para a gente aqui. Eu já pedi para ele lá começar com uma música que tem uma característica muito específica, que ela tem toda a paroxítonas. Para quem perdeu o português, é isso mesmo, meu amigo. Vamos lá ver como é que é isso. É uma canção que eu fiz, inclusive, no momento ali ali no momento mais trancado da pandemia, uma canção que eu fiz para minha companheira. Naquele momento ali, a gente já estava junto há 12, 13 anos, mas eu ainda morava na casa de minha mãe, ela morava na casa da mãe dela, e a gente passou ali, foi o momento que a gente passou mais tempo juntos, ou separados, na verdade, acho que quase 50 dias, e eu estava ali naquela deprê, a barba grande, o cabelo não, o cabelo estava curto mesmo, mas assim, aí eu fiz um poema baseado mesmo na ideia da proparoxítona, da canção de Chico Buarque, de construção, né? E no outro dia, um amigo meu chamado Chico Limeira, que mora lá em João Pessoa, fez a melodia e a gente fez nossa primeira parceria. Não foi com Chico Buarque, mas foi melhor, foi com Chico Limeira, que é um grande compositor, grande poeta lá de João Pessoa. Então, inclusive, procurem ouvir, o Chico é incrível. E vou fazer a canção, o nome da canção, por enquanto, é Fonética. A gente está organizando a gravação dela aí para logo. Essa solidão patética vem me torturando a estética. Minha barba está um pântano, nunca mais vi uma lâmina. Eu tô parecendo um nômade, meu humor está anômalo. Cada dia por um ângulo sente o amor e o seu maior mistério. Quando ouço nossa música nesse tempo louco e líquido, a saudade vai ao máximo. Então encho outro cálice. Eu tô me tornando alcoólatra, quem não é? A distância é tão maléfica e só vejo um antídoto para que eu possa ser seu melhor cônjuge. Vem aqui me ver na prática, atravesse esse Atlântico, peça ao gênio dessa lâmpada ou contrate um helicóptero para que não haja dúvidas e esse amor se faça em êxtase. Vamos gritar em uníssono o amor em verbo pacífico, o amor em verbo pacífico, quebrando o gelo do Ártico, torpor do Oceano Índico. Esplêndido é o adjetivo. Carlos Matos já mandou na veia, já mandou rimando, já pode colocar mais uma aí, ó. Já bota mais um estrofe já. Obrigado, Revoredo, obrigado aqui pela presença. Vem cá, você está acabando de vir de viagens aí, daqui a pouco a gente vai falar do músico que você está lançando aí também, que é o Agreste. Já falamos mais com o... apareceu aquele microfonezinho fazendo barulho de novo, pelo jeito é o Marcelo Lino, é isso mesmo? É. Marcelo Lino, vou pedir para você sair e voltar. Faça que nem Elba Ramalho.
Vou voltar, haja o que eu ver, eu vou voltar a ver 10. StreamYard, às vezes, tem dessas coisas. Vamos ver aqui, o Marcelo Lino vai tentar voltar daqui a pouco, a gente vai tentar voltar com ele, está difícil de sair, está vontade de ficar. Final de ano é assim, meus amigos, a gente tem, às vezes, tem que expulsar até os familiares da nossa casa, aquelas pessoas que trazem panetone. O Marcelo, por exemplo, ele gosta de arroz com passas. Pessoa que gosta de arroz com passas no Natal, merece, já que vai acabar sendo expulso. A gente espere com carinho que ele volta. Vamos ver. Olha só, daqui a pouco tem mais papo e música com Fortuna, tem mais papo com o Revoredo, tem mais histórias com o nosso querido Carlos Matos. E era para ser a apresentação do time Fuzue agora, mas já que um dos nossos fuzueiros caiu, nós vamos adiar, vamos passar por cima aqui por essa história. Vamos para onde? Fortuna, vamos direto para Fortuna. Fortuna, bem-vinda de volta. Ela está toda em ouro, está toda produzida ali. Epa! Está distorcendo para vocês? Está distorcendo. Está distorcendo. O que estava tão bom no início? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Será que a Fortuna está no clube do pessoal que leva panetone para casa das pessoas no Natal também? Será que Eu é acho que, isso, eu gente? acho que o Marcelo Lino jogou uma praga. Não vai ser só eu que vai ter problema no áudio, não. Pode ser isso, pode ser isso. Fortuna, deixa eu pedir para fazer a mesma tentativa do Gil. Peraí, acho que voltou na volta. Deixa eu ver, fala aí pra gente. Alô? Não, tá distorcendo. Tá distorcendo um pouquinho. Vou pedir para você sair naquele botãozinho de sair lá no canto inferior direito e você entrar de novo, porque às vezes a transmissão tem dessas coisas. Isso, pronto. Esperemos que ela volte. Carlos Alberto Matos, vamos com você que não gosta de panetone, eu sei que vai dar certo. Que quem gosta de panetone é firmeza. Estou aqui, ainda estou aqui, está sendo um sucesso de bilheteria nacional, 2 milhões de pessoas, apesar das tentativas até de boicote de certos setores, e foi confirmado agora na pré-seleção do Oscar 2025. Queria que você falasse um pouco dessa... É um verdadeiro fenômeno, né? O que você acha que se dá? Quais são as chances que a gente pode pensar daí do Ainda Estou Aqui? O filme é um fenômeno realmente, né? Porque, embora se esperasse que o novo filme do Walter Salles acontecesse de alguma maneira, fosse um relativo sucesso, como foi Central do Brasil, eu acho que ninguém esperava que ele tivesse essa performance, né? Até porque é um filme político, né? Um filme muito mais político, por exemplo, do que o Central do Brasil. É o filme mais frontalmente político do Walter Salles até hoje, né? Um filme que trata diretamente da ditadura, sem passar panos quentes, sem nada. Tal. E em relação ao Central do Brasil, que é uma coisa que você ficou me perseguindo com essa pergunta o tempo todo, o que o Ainda Estou Aqui tem que o Central do Brasil não tem, né? O Central do Brasil tinha a Fernandona, Ainda Estou Aqui tem Fernandinha. Os dois têm o talento do Walter Salles para tratar de dramas humanos, dramas familiares, a questão da ausência do pai, que é um tema muito frequente no cinema dele, e nesses dois filmes é uma questão vital, né? Tanto Central do Brasil como no Ainda Estou Aqui, sem cair no melodrama, sem cair nas apelações do sentimentalismo, do melodrama e tal. Ele tem uma sobriedade, uma dignidade muito grande em tratar do melodrama. E, no entanto, a diferença do Central do Brasil é um filme que trata de uma questão política de uma maneira direta, né? No momento em que você tem tanta gente querendo de novo um clima de ditadura no Brasil e tal. Há pouco tempo a gente estava nesse clima de pedidos de intervenção militar e o Diabo 4. Então, eu acho que é um filme que tem uma certa coragem, né, do ponto de vista da realização, e é muito bem feito, com performances incríveis, e está aí indicado para o Globo de Ouro, indicado para o Satellite Awards, que é um prêmio de jornalistas também do mesmo diapasão do Globo de Ouro, indicado para o Goya, o prêmio Goya na Espanha de melhor filme ibero-americano. A Fernandinha Torres está indicada também no Globo de Ouro e no Satellite Awards. Está ganhando prêmios das associações de críticos nos Estados Unidos. Então está muito bem encaminhado para o Oscar. É uma disputa dura, porque você tem grandes sucessos como Emília Pérez,
Você tem, que é um filme francês passado no México, delicioso também, um drama sobre um personagem trans, misturado com musical, que é um filme surpreendente, muito bom. Você tem o filme do iraniano, Mohammad Rasulov, A Semente do Fruto Sagrado, que vai entrar em cartaz agora também no início do ano, que é um filme forte também, um filme poderoso, um filme mais corajoso já feito contra o regime teocrático do Irã. Então, tem concorrentes muito fortes, mas a gente está bem cotado, a gente está bem encaminhado nessa corrida aí. E o sucesso no Brasil é um sucesso de grande estima, de grande carinho do público, as pessoas aplaudem no final da sessão, né, nos cinemas. Então, eu acho que é um momento bonito e que coroa um ano muito bom para o cinema brasileiro, né, que a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, se você quiser, com grandes filmes como Malu, como O Dia que Te Conheci, como o filme da Bia Lessa, O Diabo no Meio do Redemoinho. Enfim, foi um ano maravilhoso para o cinema brasileiro. E diante dessa concorrência aí, Carlos, da Fernandinha, com Tilda Swinton, com o filme da Emília Pérez, etc., dá para sonhar com esse Oscar ou ou eles são muito protecionistas mesmo e dificilmente vão ver isso tão cedo? Não, dá para sonhar, dá para sonhar. Hoje mesmo eu vi o filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, o Anora, um filme do Sean Baker, um cineasta americano muito interessante, dos mais interessantes dos jovens cineastas americanos em ação agora. O Anora ganhou a Palma de Ouro em Cannes e tem uma interpretação fantástica da atriz principal, a Mickey Madison, como uma trabalhadora do sexo que se casa, se apaixona e se casa com o filho de um oligarca russo, um playboyzinho que está lá em Nova York, de passagem, e ela entra num sonho de Cinderela, assim, e, bom, enfim, não vou contar o resto do filme, mas ela é uma interpretação incrível. Você tem a Nicole Kidman, que está muito bem prestigiada também nos prêmios por aí, né, que ganhou melhor atriz, acho que em Veneza, se não me engano. Enfim, é também uma disputa dura, mas a Fernandinha está muito bem, também está muito bem colocada, e eu acho que dá para manter, para alimentar as esperanças nos dois quesitos, tanto o melhor filme internacional como melhor atriz. Maravilha, daqui a pouco a gente vai falar mais com o Carlinhos. E é uma atuação sequinha, né, Carlos? É uma atuação sequinha, assim, porque diz que até que o Walter Salles, inclusive, cortou algumas cenas em que ela estava mais emocionada, tinha lágrimas, ele deu também uma enxugada. Ouvi essa questão aí, que a própria Nancy disse, olha, umas cenas foram cortadas, então as cenas que eram mais assim, deu uma enxugada. Não, ele é muito esperto, ele é muito. Tem um senso de medida muito bom, o Walter, né, nas realizações dele. Então, daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Carlinhos. O Carlos Matos vai dar outras dicas para a gente. Não só ainda estou aqui, mas os melhores e os piores filmes que a gente gosta tanto. A gente gosta de ver. E claro que vai dar dicas de filmes bons para a gente ver. De repente também alguma coisa que está escondido aí pelos streamings da vida. Vai falar de filmes brasileiros, filmes internacionais. Vai falar de Panetone. E a gente ainda vai falar de tretas. Olha, vai ter de Jojo Todinho, Anitta, a Mulher da Janela no Avião. Olha, vai ter um pouco de tudo aqui hoje. E ainda tem, sabe o que, gente? Olha, vocês fiquem aí com a gente que tem diversão garantida. Vamos ver se agora o microfone da Fortuna está bacadérrimo para a gente voltar a falar com ela. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor, ai, ai, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Veshu תזרח השמש בעולם, האור יגיע אל הלבבות,
Ara Odisaref Balehava Veshu Ai ai Veshu Tinitzchit Ahava é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Aê! Lindo, lindo, lindo. A versão em Fortuna hebraico, nos surpreendendo Demais. aqui, porque nos bastidores do programa ela falou que ia cantar Juízo Final e com esse trecho. Em E hebraico. aí, em da hebraico. Noah Pellet, uma compositora muito legal. Ela ama a música brasileira, é uma querida, Noah Pellet. Que lindo, muito lindo. Obrigado. Fortuna, na música anterior que você cantou, tinha um trecho em espanhol no meio, é isso? Na anterior. É porque o ladino, ele vem do espanhol, ele era escrito em caracteres hebraicos, da direita para a esquerda, como é o alfabeto hebraico, e ele tem todos esses melismas, né? Porque é da época em que os mouros e os sefarditas, os judeus da Península Ibérica, e os cristãos viviam muito assim, juntos, em harmonia, né? Então, nesse cancioneiro ladino, você tem o ritmo dos mouros, né? Você tem o lamento oriental, que vai atravessando, perpassando todas as músicas, até nas canções de Ninar, e essa coisa da sensualidade, assim, da Espanha, né? São esses Lindo. 3 elementos. Eu aproveitar que já ia perguntar isso, só que ia perguntar na música anterior, o juízo final um pouquinho mais para frente, mas já que já foi o juízo final, não vou inverter a pergunta, mas você marcou muito todos nós que gostamos da boa música brasileira, também já desde lá da década de 90, com trabalhos como Mediterrâneo, Masal, justamente como você trazia esses cantos sefaraditas, ladinos. E eu queria perguntar a você justamente como é que você chegou nesse nicho, nessa descoberta aí, como um canto de você trazer como teu nicho principal de trabalho e acreditar no potencial disso para o grande público, né? Nossa, como você é sensível. Obrigada pela pergunta. E, na verdade, eu fui visitar um museu, o Museu da Diáspora, porque o povo judeu ele é tão plural, né? Ele é tão cheio de influências. Você tem judeu que veio do Iêmen, do Oriente Médio, de todo o Mediterrâneo, de tudo quanto é canto do mundo, literalmente. E no caso, lá nesse museu que eu fui pesquisar essas influências, né, eu descobri o cancioneiro ladino ouvindo uma canção dos Balcãs, né, que era assim: Durme, durme, hermoso y chico, durme, durme con sabor. Cerra tus lucíos chicos, durme, durme com sabor. Aí fui pesquisar e eu peguei o ladino, comecei a fiz vários concertos, ganhei vários prêmios, até que um dia eu quis mais e fui perguntar, recebi um cartão postal de um monge beneditino que chama Dom Geraldo, vírgula OSB, né, Ordem de São Bento, que ele é do mosteiro de Itapecerica da Serra, hoje ele está em Roma, né? E ele diz assim: nossa, Fortuna, eu queria que você soubesse que eu sou seu fã e que no nosso mosteiro as tuas músicas tocam no mosteiro junto com todos, em todas as festividades e em todos os domingos, né? Eu falei assim: nossa, que insólito. Aí ele me disse assim: inclusive meu nome é Dom Geraldo Gonzalez, mas eu acho que na minha origem, embora eu seja monge, eu fui judeu, né? Porque a minha família era da cidade de Astúrias, né? E muitos judeus saíram da Espanha durante a Inquisição, em 1492, 93, por aí, e se espalharam por várias partes do mundo, né? Mesmo aí em Recife, nós estamos com o nosso colega aqui,
Tem muita gente que descobre que é de origem judaica, assim, por alguns hábitos, né? Alguns costumes, como a mortalha na hora de enterrar, de assinalar a primeira estrela no céu, que é quando começa o Shabat. A Enfim, nossa tem primeira sinagoga do Brasil está lá em Pernambuco, em Recife, em né? Pernambuco, em Recife, chama Kahal Tsur Israel. É maravilhosa. Eu vou cantar lá agora acho que dia 10 agora desse mês de janeiro. E então, já nem me lembro qual foi a sua pergunta. Então, eu vou aproveitar, desde que você não leu a pergunta que você já respondeu, eu vou passar a bola para frente, depois a gente volta mais. Eu tinha perguntado sobre a importância, da verdade, como é que você descobriu essa Sim, não. ressonância com os campos ladinos que E você acabou trazendo para o disco, né? depois que eu recebi e fui nessa trajetória e recebi o cartão do monge, do Dom Geraldo, Geraldo. eu falei para ele, Dom Geraldo, será que um dia, de alguma forma, né, a gente podia juntar os cantos sefarditas, né, dos sefaradim, judeus da Península Ibérica, Espanha e Portugal, com os cantos gregorianos, porque tem alguns melismas assim de canto gregoriano que lembra muito o sefarado, o canto sefaradi, o canto da Península Ibérica judaica, tipo Aleluia, psalite de nostro, psalite, Aleluia, psalite regi nostro, psalite, Aleluia, Aleluia. Falei, se a gente, né, fizesse realmente um diálogo interreligioso. Ele topou, nós gravamos o CD Masal, no mosteiro de Itapecerica da Serra, com toda aquela acústica assim da nave, né? E quando eu senti mesmo que esse era o caminho, eu fui para o mosteiro de São Bento e perguntei na época para o Dom Rocco Fraioli, também OSB, se a gente poderia ampliar, fazer algo maior assim, né? Não só o CD, né? E sim, nós fizemos um especial para a TV Cultura chamado Celeste, TV Cultura de São Paulo, dentro do mosteiro, então foi a primeira judia mulher, né, a entrar para cantar de uma forma absolutamente sagrada, de coração aberto, com os monges beneditinos desse mosteiro maravilhoso. E a semana passada eu fiz um concerto lindo, né? Até meu amigo Walter Goldfarb, artista plástico, estava lá. E foi assim, tinha fila, assim, uma fila assim enorme, assim, passando assim a saída do metrô, todo quarteirão, Olha, pipoqueiro, vendedor de tudo quanto era coisa lá na fila, né? O concerto era 7h30 da noite, quando era 5h30 já tinha gente ali fazendo fila. Foi uma espetáculo. glória, né? Foi Que espetacular espetáculo. mesmo. Eu Então, olha, acredito. o Walter Goldfarb já se manifestou aqui, que ele está lá pelo Instagram, assistindo a gente pelo Instagram. Eu acho que a Fortuna deu uma congeladazinha. E vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente no Instagram, ou será que fui eu que congelei? Não, eu estou vivo, né? Estou aqui? Digam para mim se eu estou aqui. Então foi a Fortuna mesmo. Que às vezes é que nem centro espírita. A gente tem que perguntar se a pessoa está ali, ficar rodando o copo, nessa coisa de internet, as pessoas caem. Você está aqui? Tem alguém aí? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, a Fortuna não está aqui. A gente agora vai ver se consegue falar com o Marcelo Lino, que finalmente chegou. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Tem os melhores donos, tem Fortuna, tem Revoredo e pessoal que está assistindo a gente pelo Instagram. Peço que vocês caminhem lá para o YouTube, porque aqui no Instagram fica mais difícil. Tá danado. Quem é esse ruído? Será que é o Marcelo de novo? Meu Deus. Olha só, deixa eu fechar aqui rapidinho do Marcelo. Marcelo agora está sem o coisa, mas continua dando barulho ou não? Olha só. E quem está no YouTube, se curta aí o programa, comente, compartilhe com os amigos. E você que está assistindo, deixa eu dar uma passada aqui geral pelos comentários, quem passou pelo YouTube. Mendes Luiz Teixeira, muito bem-vindo. Luiz Teixeira Mendes, fotógrafo e também documentarista, tem um documentário ótimo aí sobre cinema erótico, pornô, Messias, Walter Goldfarb. Boa noite, pessoal.
Walter Gomes de Fábio, que maravilha esse hibridismo. Dizendo também, estou no YouTube simultaneamente. Obrigado, Walter. Mendes Luiz Teixeira aqui mais uma vez. Boa noite, Luiz Mendes. Todo o pessoal que chegou antes, que às vezes é difícil voltar aqui para o Instagram. Peço que está assistindo pelo Instagram, caminhe lá para o YouTube, youtube.com/programa Fuzue, que é mais fácil a gente acompanhar as mensagens de você. E vamos ver também aqui algumas mensagens que estão rodando pelo nosso canal do YouTube, como a Cristina Moreira, de lá direto em São Paulo. Boa noite a todos. Léo Del Nério Deri, Mafê Macau, e que mais? Tiago Belletti, que já falou aqui dos panetones. Eu ganho de vários clientes e presenteio os colegas e família. Ou seja, ele se livra dos panetones que ele ganha dos clientes e passa para os colegas e família, a família que se vire, porque é amigo mesmo, não tem lá muito mais o que fazer, né? Pode mandar para mim os panetones, pode mandar para mim. Pronto, tá aí alguém que ganha, que gosta de panetone junto com o Marcelo Lino, só tem ele mesmo, é Bligodon. Já eu falo com ele. Antes, deixa eu passar aqui para ver se a gente consegue apresentar o time Fuzue. Marcelo Lino pode abrir o seu microfone. Vou pedir para o Gil fechar. Marcelo Lino, bem-vindo ao Fuzue. Oi. Me escutam, muito barulho, como é que tá? Tá razoável. Como é que tá? Tá bom? Tá dando para falar? Gente, eu estou com problemas aqui com a internet, porque eu estou no interior do estado do Rio, visitando a minha mamãezinha querida, estou em Porciúncula, e a internet aqui está meio braba. Então, por isso que eu estou entrando e saindo, peço desculpas a todos, mas estou de volta. E boa noite, fuzueiros, boa noite, convidados queridos, boa noite, John Boy, boa noite, Mary Ellen. 4 anos de Fuzue e 4 anos com esse mesmo bordão que eu uso, mas tudo bem, vamos em frente. Hoje o programa está muito legal, tá? Super convidado, gente muito bacana. Eu vou tentar sair e voltar novamente, aí eu vejo. Beijo. Tá bem, até já. Fortuna também caiu, não sei por onde foi, o negócio hoje está difícil. É olho gordo, os podcasts rivais aí, essa concorrência. Esse pessoal aí, entende? Que quer fechar o quartel. E aí fica aqui, a gente quer ser democrático, dá nisso, tem reclamação. Então a gente aproveita para quê? Já vamos falar, já aproveitando o tema. Rapaz, o Marcelo, quando sai, é barulho mesmo. Gil Hernandes, você está em cartaz, você está na novela das 7, volta por cima, mas você está também no querido, acabou de estrear agora texto de Roberto Ataíde, que tem muito a ver com essa nossa realidade. O título da peça, ele leva a gente para um certo lugar, que as pessoas ficam falando, o homem cordial, será que gentileza? O homem cordial que está em cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal. Dê uma palhinha para a gente aí, o que está acontecendo, quais são as ideias e o que vem nesse homem cordial que você está fazendo lá. Legal, Ale. Bom, não sei se no começo lá, quando eu abri, o pessoal ouviu em função lá do problema do microfone do Marcelo, mas enfim... Esse é um texto do Roberto Ataíde, um autor, dramaturgo brasileiro, carioca, de suma importância. Para quem não conhece, é o autor de Apareceu a Margarida, uma das peças mais montadas, das peças brasileiras mais montadas no mundo. Para você ter uma ideia, nesse momento agora tem 30 montagens, 30, nesse exato minuto, tem 30 montagens no mundo rolando. Ano que vem, inclusive, já soube que vai ter uma nova versão aí, pela uma querida, enfim, não vou dar spoiler aqui da minha querida atriz companheira, mas é um texto do Roberto Ataíde que, pasmem todos, é um texto de 1990. Ele tem 34 anos e nunca foi montado, para minha sorte, porque agora ele é meu, que eu quero dizer, junto da minha diretora, Márcia Beatriz Belo, do meu querido companheiro Charles Azevedo, com quem eu tenho a honra de dividir o palco, porque teatro é isso, né? Teatro é a arte do encontro. Nós temos aí uma produção absolutamente de guerrilha, ou seja, sem dinheiro nenhum, sem patrocínio nenhum, como todo mundo está fazendo. Inclusive, faço aqui um adendo. Se o Sir Otton Bastos, com 92 anos de idade, está fazendo uma peça sem patrocínio, quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Então, quer dizer, estamos todos fazendo sem patrocínio, num momento sempre de retomada do teatro, das artes. Agora, é um texto realmente assim. Eu estou no meio da novela, estou com um monólogo que eu fiz em São Paulo, estou trazendo para o Rio, mas o convite da Márcia foi irrecusável. É daqueles textos que, quando você lê, você fala assim: bom, eu não quero saber, mas essa peça aqui eu vou fazer. Então, assim, eu tive problema na novela, porque
Estou gravando, então como é que você vai gravar e vai fazer peça? Não, gente, olha só, essa peça aqui eu vou fazer, de qualquer jeito. Então, dando um resumo muito rápido, é um encontro de um deputado federal de ultradireita que, na noite de Natal, por uma circunstância da vida, ele bate na casa de um padre alá Teologia da Libertação, um desses padres que fazem missão social e que, por um acaso, por um problema que ele teve no campo, ele foi mandado para uma casa da paróquia, ali naquela cidade, e esse deputado, Armando Cordeiro Lobo, ele precisa ir entrar na casa do filho, que é do lado. E aí, meu amigo, a peça se passa na noite de Natal e eles passam o Natal juntos. Você imagina o que não acontece ali naquele apartamento durante 1h05. E é muito interessante porque a peça do Roberto Ataíde acaba trazendo um pouco umas ideias que estão na obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é essa questão do homem cordial, mas que de cordial não é aquele cordial que a gente pensa da gentileza, é o homem cordial do né, do coração, da impulsividade, e que, portanto, quando contrariado, ele é capaz de coisas que até Deus duvida, não é isso, Gil? Olha, exatamente, bom você ter tocado nisso, até porque, assim, bom, obviamente essa peça é inspirada claramente na tese do nosso Sérgio Buarque de Holanda. Agora, você sabe uma curiosidade? Que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele reviu o conceito que ele tem sobre a tese. Ele, ao longo dos anos, quando ele foi revisando nas novas publicações, ele chegou a dar um outro sentido, porque essa expressão, né, de coração, né, na sociedade brasileira, no convívio brasileiro, ele foi se manifestando de outras maneiras. E aí, meu amigo, é que realmente a coisa vai se torcendo. Porque eu faço sempre essa pergunta, né? Assim, você se considera uma pessoa cordial? Assim, não responda. Deixa eu perguntar para a sua mulher. Deixa eu perguntar para o seu amigo. Deixa eu perguntar para o seu pai. Deixa eu perguntar para a sua mãe, porque é sempre muito curioso, né? Nós sempre nos achamos, né? Não, mas espera aí, eu sou uma pessoa. Será? Entendeu? E o que advém desse conceito? Porque aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, tem uma coisa muito que perpassa pelo. Peraí, é o que eu quero. É o que é do meu. O cordial, o termo no latim é aquilo que é de coração, né? Tá, coração de quem? Para quem? Né? Quer dizer, isso misturado na política. Então, assim, olha, dá um caldo, tem dado. A gente estreou semana passada, você, Ale, foi na estreia, e a gente teve um público, não tem divulgação, assim, nada, assim, uma produção muito pequena, né, assim, lutando ali no boca a boca. Olha, a gente foi lotando até o final da primeira semana. A gente amanhã inicia a segunda semana do espetáculo e a gente já sabe que está quase lotado. É uma coisa difícil no teatro, né? Difícil sem divulgação, sem dinheiro, sem nada. Mas me parece que a temática também tem muito a ver com o Brasil atual e as pessoas também querem debater isso. Vou aproveitar logo para perguntar aos nossos queridos convidados aqui, enquanto o pessoal não volta também. Revoredo, você é um homem cordial? Rapaz, o que é que eu digo? Eu tento ser. Ou até que ponto vai a sua... Acho que a melhor pergunta é até que ponto vai a sua cordialidade? Até mexerem nas minhas feridas, né? Eu acredito que é por aí, né? A gente tem a nossa liberdade e a nossa liberdade ela não pode ultrapassar, né? Chegar ali, invadir a liberdade do outro. Eu também acredito que eu sou um cara muito reservado, né? Gosto de estar com as pessoas, gosto muito de contar piadas ruins, né? Me divirto, né? Sou um cara muito de casa, que gosta de estar em casa, organizando tudo, varrendo, lavando prato, compondo, ouvindo música e tal. Mas, eu tento não incomodar, eu tento ser cordial no sentido de quero estar nos lugares, mas eu não quero incomodar ninguém. Talvez eu não saiba, nunca bati em ninguém, ninguém nunca bateu em mim. Então, até porque eu também tenho 1,60 m, né? E aí pode ser que eu
que se tivesse acontecido, eu não tivesse nem voltado. Mas até hoje eu tenho tentado ser. Mas é bom perguntar à minha companheira e aos meus amigos. Porque eu também me considero uma pessoa cordial, mas não pise nos meus calos, né? Não é nem essa questão tanto da peça, assim, que é uma coisa de corrupção e com quem você está falando, é uma coisa de impulsiva, né? Mas é que às vezes a nossa cordialidade nesse sentido depende muito do outro. Nós somos seres relacionais. Carlos Alberto Matos, por exemplo, com toda essa fleuma que ele também tem ali, será que ele é um homem cordial? Rapaz, eu fico muito ligado numa das interpretações desse conceito do homem cordial, né, do conceito do Sérgio Buarque de Holanda, que é aquele homem que coloca o interesse pessoal, as relações de compadrio, as relações de amizade, as relações de proximidade acima do público, acima do interesse público, né? Então esse é o homem cordial, o homem que é muito legal para quem está ao seu redor e para quem você tem relações muito próximas, mas tudo isso desaparece quando se trata do interesse público, você coloca tudo, né, para baixo. Então, eu acho que é um exercício permanente de que nós todos devemos ter, né, durante a vida inteira, de tentar não colocar esse interesse próximo acima do interesse geral, do interesse público, né? Isso é muito difícil, né? É uma coisa que nos desafia o tempo todo, né? E é claro que eu tento fazer isso, mas como, né? É difícil. Primeiro que eu não sou exatamente um homem público, né? Então, isso cada vez... Quanto mais público você é, mais necessário é que você tenha essa consciência, né? Mas, nesse sentido, sim, eu procuro não ser um homem cordial. Eu procuro colocar o interesse público acima do interesse privado, né? Então, que é o cristão, né? Que é o que ele traz muito, né? Que é o que ele traz muito, essa coisa. A ideia do Sérgio Buarque traz muito, que é essa questão aos meus afetos eu protejo, aos meus, aos outros a lei, né? Ou se eu puder até prejudicar um pouquinho, eu prejudico. Mas dos meus afetos, da minha família, dos meus amigos, é assim que a banda toca. A Fortuna que finalmente conseguiu. Só um instantinho, só voltar para a Fortuna, que eu quero ver se está tudo funcionando com a Fortuna, porque a Fortuna é uma coisa que traz o quê? Fortuna para nós. E eu quero fortuna para mim. Nesse sentido, eu quero fortuna para mim também. Vamos dividir a fortuna. Fortuna, está tudo bem. Você é uma mulher cordial ou quando pisam nos seus calos, as coisas mudam também de figura? Olha, eu vou te contar uma história, tá? Faz mais ou menos um mês eu comecei a fazer meditação transcendental. Para tentar, assim, transcender mesmo, assim, falar assim, bom, calma, tudo passa, não vamos abaixar o nível aqui, entendeu? Porque, nossa, tem situações, assim, muito desafiadoras, onde eu não fui cordial, porque também pisaram no meu pé, assim, me feriram, né, assim. E haja inteligência emocional para a gente viver num mundo assim de gente tão descartável, ou de cada um vem te dar uma aula todo dia de alguma coisa. Ai, você sabe? Ah, não, aprenda a fazer o seu cabelo. Ah, não, sabe assim? É tudo assim nessa pegada. E as pessoas não têm assim essa sensibilidade, né, esse olhar para o outro. Então, às vezes, fica difícil ser cordial, assim. Eu chuto o pau da barraca, mas estou aprendendo, assim, a ser mais cordial. Em geral, acho que eu sou uma pessoa cordial, mas quando eu tenho alguma situação, principalmente no meu trabalho, de pessoas que falam assim, olha, enfim, aí tem sido complexo, assim, ser cordial, né? Eu gosto de falar também aquilo que eu sinto, né? Porque também se a gente é muito cordial o tempo inteiro e vai engolindo cada sapão, né? A gente implode, né? Mas na vida do dia a dia eu adoro, assim, as pessoas do meu convívio, as pessoas que eu cruzo, o rapaz que vende o coco na rua, o pessoal que encontro no parque quando eu vou passear com o meu cachorro, o meu zelador, enfim, o rapaz que vende flor na esquina, assim, são relações, assim,
do dia a dia, mas tão gostosas que você acaba assim ficando feliz de poder ser cordial, de dar um É, sorriso, né? É uma até coisa porque a assim gente perdeu um pouco gostosa, isso, né? né? Eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Eu quero só extrapolar um pouquinho a questão do homem cordial do Sérgio Buarque e da própria peça mesmo, do Gil, para a gente pensar um pouco essa coisa da gentileza, que eu tenho a impressão, não sei se a gente parece que perdeu um pouco. O Brasil era visto sempre como uma pessoa muito gentil, as pessoas muito hospitaleiras, muito afagáveis, né? Tinha um pouco essa imagem, que eu não sei se era a zona sul do Rio de Janeiro ou o que era, mas existia essa imagem que o brasileiro era assim, né? Afagável e Afável. tal. Afável, perdão, isso, ainda bem, obrigado pela correção. O afável, o gentil, o hospitaleiro e tal. E agora você anda na rua, você leva porrada para entrar no metrô, para sair do metrô, para comprar o doce. O cabelo, reclama do seu cabelo, da sua roupa e tudo. Carlos Alberto Matos, o que você acha que aconteceu com o Brasil? Ou sempre fomos assim e agora só estamos vendo? Está fechado o microfone, Carlinhos? Não, antes de eu falar, eu queria saber o que o Gil tinha a observar sobre a discussão do mundial. Não, eu ia justamente aproveitar a deixa para perguntar para as meninas se elas também eram, Tá. se elas se consideravam cordiais, mas aí o Alê parece que leu meu pensamento aqui. Que bom. Não sei. A gente passou por momentos terríveis, né? Até 2022. Descobrimos um Brasil que não pensávamos que existisse, né? Nos subterrâneos, né? Mas que existia. Agora a gente sabe que sempre existiu e às vezes até na nossa família mesmo, né? Né? Mas agora a gente deu uma aliviada e tal, pelo menos estamos conseguindo colocar para escanteio algumas figuras, né, top desse momento horrível, né? Recentemente, no momento, inclusive, é perigoso você andar com uma caixa de vinho para o Natal, para levar para o parente uma caixa de vinho, porque você pode, entendeu, ficar suspeito de estar planejando um golpe, entendeu? Então, você ter um general de 4 estrelas preso nesse momento é um sinal de avanço da democracia. Eu acho incrível, né, do que o Poder Judiciário está conseguindo fazer no Brasil nesse momento, né? Então, a gente está num momento só quero curioso. fazer um parêntese, um pequeno parêntese, Kelly, se você me permite. O Braga Neto está preso, mas ele está com uma prisão que muita gente gostaria de ter, porque ele está preso no Exército, com sala com ar-condicionado, TV Prime, sei lá mais o quê. Eu sou psicólogo. Se eu for preso, eu vou parar no CRP? Você vai para a ABI? Não sei. É interessante esse tipo de fala. Tudo bem, claro, imagina. A gente... Bom, cara, como todos nós aqui, acho que eu estou vibrando, né? Minha cerveja está no gelo, esperando a família toda aí junto. Mas, assim, eu acho muito sintomático. Eu acho até que esse filme do Walter não poderia ter sido o melhor momento para ser lançado. A gente está aproveitando esse momento para fazer uma revisão histórica. Eu acho que a gente está revendo a anistia de 1979, entendeu? Porque eu acho que tudo isso que está aí é fruto daquela anistia necessária, mas muito discutível e muito mal feita. Parcial. Eu sonho com um dia que a gente bote todos esses caras na cadeia, porque a gente tem pais, a gente tem amigos que têm pais que não voltaram. A gente tem mães que ainda não enterraram filhos. Como ainda estou aqui, traz, né? E a gente sabe que é isso mesmo, que não pode ter esse negócio de anistia, é sempre complicado. A gente já vai falar mais até sobre o filme. Marcelo Lino, você está muito ruim. Não dá. Então deixa, gente. Eu vou me despedir. Ele se despediu de forma lacônica. O Marcelo tenta botar o fone depois, talvez, e volta, mas eu acho que é realmente a internet. O Marcelo, ele não está aqui. Ele foi levado, assim que às vezes acontece. A política, às vezes, é dura. Vamos ver se, de repente, volta. Vamos tocar o barco aqui. Mafê Macau, quem já passou? Quais são os destaques aqui de tanta personalidade bacana que já passou aqui no nosso programa e tudo mais? Bem-vinda, Mafê Macau, que estava esperando o Marcelo voltar para falar com ela na ordem, mas o Marcelo deu esse probleminha aí. Ela é atriz, ela é produtora, ela é modelo. Quem são os destaques aí, Mafê?
Ai, Ale, foi muito difícil escolher, porque tem muita gente legal que passou por aqui. Mas antes de mais nada, eu tenho que lembrar que isso é uma tradição do Fuzuê de final de ano. Sempre os meninos caem. É sempre bom. Daqui a pouco você pode cair, Ale. É verdade. Enfim, eu lembrei de 5, foi difícil escolher, mas eu não podia deixar de falar do Matheus Solano, que foi incrível, veio conversar muito com a gente, da Rita Benedito, que veio bater um tambor com Tecnomacumba, e foi uma delícia. A Cristina Pereira, que veio no último Fuzuê, foi incrível, foi maravilhosa, um papo gostoso. Ai, quem mais? O Fábio Vital. Fábio Vital. Clássico Sexólogo. Exatamente. Sexólogo. Ele veio, e o beijo grego que ele falou ficou para a história do Fuzuê. Até hoje, o Alê não para de falar desse beijo. A culpa não é minha, é porque o Telmo Fernandes chegou aqui e a gente lembrou dessa história. O Telmo Fernandes perguntou o que é o beijo grego. O Telmo, tantos anos de estrada, ele não sabe o que é o beijo grego. Tivemos que explicar a ele no ar o que era o beijo grego. Ele se empolgou e ficou muito atento ao tema, voltou outras vezes ao tema, a gente ficou com essa história do beijo grego. A responsabilidade mandava ele para a Grécia, mandava ele para a Grécia. Gente, mas você, Gil, você conhece o beijo grego? Você conhece o beijo grego, ou Gil? Muito. Veja bem, saber que existe, saber que conhece, não quer dizer que eu seja um praticante. Calma lá. Não, também não foi isso que eu perguntei. Jamais perguntaria essa intimidade. Gil, você pratica o beijo grego, é isso? O Fábio Vital falou aqui, por que o Gil Hernandes não vai falar? O cara está malhado e tal, né? Não sei. Olha, ficou em silêncio, pausou. Olha só, enquanto a gente decide, a gente tem que lembrar também que passaram aqui pelo programa Matheus Nastergalho, queridaço, maravilhoso. Tivemos ainda também a presença do professor de filosofia Renato Nogueira, o psicanalista Bíblio Ribeiro Alves, ambientalistas como Ricardo Cabral, lideranças indígenas como Araçari Patachol e Edira. Tivemos Edson Cordeiro e muitos outros, Telmo Fernandes, Cláudio Gabriel, tanta gente bacana. Hoje estamos aqui com o Timaço também. Vou pedir agora para o Revoredo falar um pouco do Agreste e cantar o seu novo sucesso que está chegando aí, Agreste. Daqui a pouco a gente vai pedir para a Fortuna cantar mais para a gente e contar da transição, não diria transição, mas da ampliação desse repertório que trouxe, como ela já mostrou aí, ó, Juízo Final, ela gravou coisas de Caetano, tem parceria com Paulo Leminski, e a gente vai pedir para ela cantar outras coisas, e tem mais papo, e daqui a pouco o Carlos Matos vai apontar para a gente também Top 3, Top 5, os melhores e os piores filmes do ano, meu amigo. Aquele filme que você quer desver. Você pagou ou abriu lá, você fica 1h30 assistindo, que você quer desver aquele filme. O Carlos Matos vai te ajudar aí. Vamos primeiro com o Revoredo, está lançando o Agreste, né, Revoredo? Isso. Tô depois de um hiato de lançamentos meus, não de composição, que eu estou compondo bastante, tem muita música guardada, mas de lançamentos, assim, um hiato de quase 4 anos. A última canção que eu tinha lançado tinha sido em janeiro de 2021. Eu estava me dedicando a outros trabalhos mesmo, a produzir trabalhos de outros artistas, algumas mostras, alguns festivais de música também aqui na minha região. Mas a gente estreia mesmo quando a gente traz as nossas canções ao mundo, a música gravada, e aquele disco falava muito sobre mim. Então, depois desse tempo, sem lançar nada, me relacionando de uma forma muito mais profunda com o meu território e, sobretudo, com os artistas desse território, né, trabalhando com eles nessas mostras, enfim, eu resolvo lançar uma canção que fala sobre o meu território, né, o Agreste de Pernambuco, mas eu trago o Agreste no sentido também geral e também trago o Agreste como o adjetivo que é, né? A canção começa dizendo que o Agreste é um adjetivo. E foi uma alegria para mim, já é uma produção minha, uma parceria minha com Juliano Holanda, que é um grande parceiro, que é o produtor do meu primeiro disco, que também a gente continua fazendo produções juntos, é um cara incrível, um super compositor, produtor, um guru, realmente é um cara que é um guru. Juliano Holanda é onipresente, né? Porque está ali todos da Reverb, produziu discos recentemente da Simone, da Zélia Duncan, já esteve aqui no Fuzuê também. Isso. E aí a gente já viu uma provocação dele, porque ele é da Zona da Mata, não é?
embora ele mora lá no Recife, mas ele traz essa coisa do território dele. A gente aqui em Pernambuco é muito bairrista, não dá para dizer que não é, mas e aí a gente se divide em territórios, e aí eu trago essa fala sobre o Agreste, até porque eu também vejo que o Agreste é muito pouco cantado e também muito confundido com o sertão. Inclusive, muitos artistas do Agreste cantam o sertão de uma forma muito linda. Mas existem particularidades por ser essa zona de transição entre o sertão e o litoral. É uma zona de passagem, e aí ela cria as suas próprias características. Então, eu trago isso na canção, na sonoridade, quando eu coloco pífano, né? E ao mesmo tempo também coloco a guitarra, né? Porque a gente também aqui é muito rock and roll, é uma região que tem muitos eventos de undergrounds, de bandas punk, de bandas de hardcore, de death metal, de todo tipo de rock and roll que vocês imaginem. Eu também cresci nessas duas vertentes. Eu era um adolescente que me vestia de preto, com uma jaqueta do Metallica e uns bottoms do Black Sabbath e vinis do Ratos de Porão, mas também fui totalmente educado musicalmente pelas rádios, né? Com Dominguinhos tocando com Jorge de Altinho, com Elba Ramalho, com Amelinha, né? Então, com Geraldo Azevedo, com Quinteto Violado. Então, eu fui me alimentando disso, e eu acho que eu tento trazer, sintetizar todas essas informações, todas essas vivências dentro da canção Agreste, que foi lançada agora no dia 28 de novembro, e eu peço para todo mundo ouvir lá, dar uma sacada na canção, bota o fone de ouvido, que aí a gente consegue viajar mais nos arranjos, que eu tenho uma alegria de ter um time de músicos incríveis que também estão sempre contribuindo comigo. E é isso. Para tocar a canção. Por favor, vamos ouvir diretamente. Quem, logicamente, gostar também, procure lá o canal do Arvoredo no YouTube, sigam lá o Arvoredo, e também sigam no Instagram, o Revoredo, e ele vai cantar aqui agora. E também no Spotify, porque é difícil as pessoas seguirem lá no Spotify. O Spotify, de certa forma, é uma rede social de música, né? Chega lá, procura Revoredo, bota lá para seguir, que dizem, quando eu tiver assim 1 milhão de streams, eu vou conseguir comprar o meu sítio. Eu acho que quando você tiver 1 milhão de streams, pelo que falam de tarifa aí, que você recebe 0,00005 centavos, você vai comprar um Fusquinha na melhor das hipóteses. A gente também está no Spotify, viu? E Fortuna também. Vamos lá ouvir Revoredo. Não custa nada sonhar, por isso que a gente continua fazendo arte. Agreste é um adjetivo, não é só um lugar. É um moto contínuo de partir e voltar, um travo na boca, um vasto vazio, em tudo que seca, um canto de rio. Agreste este horizonte, arco na íris do olhar, barco distante do mar. Agreste é um estado celeste, quilombo satélite, a prova no teste de sobreviver. É pedra, é vereda, é o cheiro da feira, trincheira vestida de gozo e sofrer. Agreste este horizonte, arco na íris do olhar, barco distante do mar, pressa que vai devagar. Agreste é um estado de espírito. Terminou seco e lindo, hein?
Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos seguir lá, Revoredo, em todas as suas plataformas. E Todas as Spotify plataformas. e companhia, Spotify, YouTube, companhia. Daqui a pouco tem mais papo com o Revoredo. Depois ele vai pedir para ele cantar Acetônica, que eu sei que o pessoal gosta muito também. Gosta. Aguardem aí. E vamos agora pedir o seguinte: vamos começar as tretas. Vamos começar com as frases do ano, com a Mafê Macau, aquelas frases que marcaram, atravessaram o Brasil, e nós vamos eleger aqui juntos. Daqui a pouco tem mais Canto com a Fortuna, daqui a pouco tem os Top 5 de filmes com o Carlos Alberto Matos, daqui a pouco tem um retorno de Marcelo Lino, ele só volta de 8 a 8 anos. É assim, Mafê Macau. Manda lá, Mafê, quais são as frases que estão disputando as frases do ano no especial 2024 do Fuzue? Olha, Lê, foi difícil escolher, porque tem muita frase aí que voltou décadas depois. Tem uma que não sai da boca do pessoal agora, que é o que show da Xuxa é esse? Depois de décadas. Voltou para a boca do povo, virou meme, virou figurinha, virou tudo. Virou mania. Patrícia Veloso, a Famirim, que ninguém sabia o nome. Mas tudo bem. Agora teve uma outra que ninguém vai saber quem foi. Quero ver quem sabe, hein? Quem vai adivinhar? Fuck you, Elon Musk. Fuck you, Elon Musk. Muito bom. Sim, uma das favoritas. Maravilhosa. Ninguém vai imaginar Sim. quem é. A nossa primeira dama, Janja. Já, gente. Cordialíssima. Cordialíssima! Muito cordial! Simples, sucinta, né? Precisava. Agora eu quero saber se vocês vão concordar com essa. Ninguém trepa bem com 20 anos. Verdade? Ninguém trepa bem aos 20 anos. Ninguém trepa bem aos 20 anos. Luana Piovani. Luana Piovani. A nossa sincerona maravilhosa. Agora, olha só, essa eu concordo. De mim, você pode esperar O Gil tudo. fez uma cara assim de que não concorda muito. Ele acha que aos 20 anos ele mandava bem a beça. Não sou eu. Não, veja bem, eu preciso fazer um adendo aí, Mafê. Não é que eu achava, é que qualquer idiota com 20 anos acha que faz tudo bem, né? Nós éramos muito idiotas com 20 anos. Então, tudo que a gente fazia com 20 anos, fazia bem a beça, fazia nada. Como dizia Nelson Rodrigues, jovens, envelheçam. Então, fechando o nosso ciclo de frases, o que vem aí, Mafê? De mim, você pode esperar tudo. Inclusive nada. NWT Anitta. Sincerona também. Ela Agora tem uma que a pessoa trouxe para viralidade, mas não foi ela que criou. Calma, Calabreso. Quem falou ela foi o Tony Tornado, mas quem viralizou foi o Davi do BBB. Então, essas são as nossas 5 concorrentes. Eu vou começar com ela, que está muito confortável, ela é muito chique. Ela tem uma fleuma de dama, assim, mas eu já vou começar com ela. Fortuna, é você mesmo. Qual é a frase que você escolhe como a frase do ano? Que show da Xuxa é esse? Calma, Calabreso. Fuck you, Elon Musk. Ninguém trepa bem com 20 anos. Ou de mim, você pode esperar tudo. Inclusive, nada. O microfone está fechado. Ninguém trepa bem com 20 anos. Olha, Você concorda com essa frase, Fortuna? Sim. Parece que todo mundo está concordando com isso. Estou ficando preocupado também. Estou começando a achar com o Gil que até era bonzinho aos 20 anos, não era. Eu já fiquei preocupado, né? Revoredo, qual é a sua frase favorita? Qual é a que você escolhe a melhor frase do ano? A frase da Janja. Ali. A frase da Janja ali. Ela falou que muita gente. O Elon Musk. Ela vocalizou o que o Brasil queria dizer, né? O senso coletivo. Senso coletivo, consciente. Ela psicografou. O Brasil. Gil Hernandes, qual é a sua frase? Bom, eu vou ter que ficar com 2. Fuck you, Elon Musk. Que show da Xuxa é esse, meu irmão? Que show! Essa garota virou o inferno. Que show da Xuxa é esse, Elon Musk?
Entendeu? Juntou as duas. Olha, se alguém que aí do chat quiser se manifestar também rapidamente, pode mandar aí para a gente, também que a gente põe aqui, sei que está corrido, mas deixa eu passar aqui. Carlos Alberto Matos, já sei até para qual que ele deve escolher, acho que conheço um pouco. Carlinhos, qual é a melhor frase do ano? Fuck o Elon Musk, já votei aqui, não tem dúvida nenhuma. Como disse o Gil, ela psicografou o E você, Ale? Gente, a Fortuna está parecendo a Maria Callas, olha só. Perfeito. Parecendo Maria Callas. Estava assim, naquela pose, assim, lá de longe, assim, estava aquele distanciamento operístico. Assim, estava parecendo a Maria Diva Callas. Total. Diva total. Diva total. É diva total. Olha, eu realmente, eu tenho a frase dos 20 anos, realmente é muito boa. Acho que marca bastante, né? Afinal de contas, ninguém tenta bem com 20 anos. A Luana Piovani, que é responsável, inclusive, por relembrar algumas tretas importantes, né? Porque às vezes as tretas dessas pessoas que parecem bobinhas, elas nos dão gás. Por exemplo, foi ela que ressuscitou a questão da PEC das praias. O pessoal estava querendo privatizar a praia, numa treta dela com o Neymar, foi que a gente tomou mais conhecimento, foi parar nos jornais aí, graças a isso. Por enquanto, a PEC não passou. Mas você sabe, né? Qualquer bobeada, eles vão lá de novo e tentam colocar. Agora, no contexto geral, nacional, eu não posso evitar o meu orgasmo com a frase da Janja, que o Elon Musk pensou que tem tudo, mas aqui não, meu amigo. Fuck you, o Elon Musk tem que respeitar as leis do país. Aqui, o babado é outro. O seu dinheiro tem que respeitar a lei. O pessoal tem que saber isso. Você tem dinheiro, mas respeite as regras do jogo, não é? Nós temos a fortuna. Ele tem fortuna, mas nós também temos a nossa fortuna, que nos é suficiente aqui. Então, e o Marcelo chegou. Isso! Marcelo voltou! Que Marcelo é esse? Show da Xuxa é esse, é porque você não foi com a Xuxa. Olha, eu ia pedir música, mas vou pedir logo para o Marcelo, aproveitar que ele está lá na cozinha da sua casa em Porciúncula, para mandar o seu... Nem sei mais o que quer pedir o Marcelo, mas voto. Eu também nem sei o que eu tenho que falar, mas estou perdido eu aqui já no nem roteiro também. Nem sei. Não, são as tretas, Marcelo, são as tretas do ano, acho que são as tretas. São as tretas do ano. Pera aí, que está lá no item 16, não é isso, não? Item 16 do nosso roteiro. A gente já está lá no 20 e tantos. Vamos voltar para o 16. As tretas do ano com o Marcelo Lino. Ótimo. Agora o mundo. Foi censurado. Agora eu estou congelado para mim. Está congelado para mim. Tá, dá para te ver. Você voltou. Alô? Pode continuar que eu estou te ouvindo. Alô? Ai, meu Deus. Estamos ouvindo. Jojo Todinho e o mundo. Jojo Todinho é uma profissional da treta. É uma treteira. Little Todd conseguiu tretar com... Oi, alô? Não estou me ouvindo. Não está me ouvindo. Não está rolando, gente. Estou te ouvindo. Não, a gente está te ouvindo. Não, mas está dando problema aqui. Tá todo... Oi. Essa foi uma verdadeira treta de final de ano, né? Ele foi censurado. Eu acho que foi o Elon Musk, tá? Acho que foi o Elon Musk que foi lá e falou: opa, derruba isso aí. Foi o advogado dele que derrubou ele antes que ele falasse demais. Isso. Ou quem sabe a Jojo Todinho. Gente, eu vou dizer uma coisa, já aproveitando, eu acho essa mulher uma mala sem alça. Ela, a nossa, adora polêmicazinha para voltar para a mídia, a nossa aí das praias, da Luana. Puta, que coisa chata. Barra pesada. Há controvérsias. Elas já fizeram muita polêmica rasa. Mas, olha, dos últimos tempos, a Luana está me obrigando a passar pano para ela. Porque ela está sendo uma voz ativa em vários assuntos. Ela que está puxando assuntos que a gente precisa perceber. Mas, Fê, eu acho que essas pessoas, elas ficam ali, tipo, o que eu vou falar que é para ver se eu ganho alguma evidência, entendeu? Eu acho um porra, mas enfim. É uma função
Eu acho interessante assim, porque a imagem dela não é igual a Valesca, que foi fazer um protesto nua. A Luana Piovani tem dividido mais de tetas do que se a gente lembrar qual foi o último filme ou peça que ela fez nos últimos 8 anos. E falando em filmes, vamos passar para os top 5. Os 5 melhores filmes de 2024. Você, amigo, pegue caneta e lápis, porque agora vai vir aí. Talvez tenha surpresas. Ele também vai falar daqui a pouco os piores filmes. Mas vamos começar com os melhores. Rapaz, eu acho que isso é uma coisa sempre muito subjetiva, né? Porque os melhores são os meus filmes favoritos, né? Não estou nem colocando em termos de hierarquia de qualidade de uma forma genérica, porque isso é subjetivo e na arte sempre a apreciação é a apreciação de cada um, né, que vale. Mas os meus filmes favoritos, que é como eu sempre me refiro no meu blog, nas minhas publicações, esse ano foram dominados por filmes brasileiros, né? Eu acho que O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, o filme da Bia Lessa, onde ela adaptou para o cinema a peça que ela montou em cima do Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, um grande sucesso no Rio e São Paulo, e depois ela fez o filme preservando muito da estrutura teatral, mas ao mesmo tempo transformando aquilo numa dinâmica cinematográfica incrível, através do jogo de luz, de câmera, de posições de câmera, etc. E a criação, a recriação dela do texto do Guimarães Rosa é extraordinária, né? A forma como os atores representam não só pessoas, como também animais, árvores, rio, todo o complexo da natureza é representado pelos atores com seus corpos em cena. É alguma coisa realmente extraordinária no campo da encenação, da mise-en-scène teatral, e ela levou isso para o cinema com muito sucesso. O Malu, que é um filme extraordinário do Pedro Freire, sobre a mãe dele, a atriz Malu Rocha, uma atriz muito louca e maravilhosa dos anos 90, 2000, em que ele fez um retrato da mãe de uma maneira tão, ao mesmo tempo, carinhosa e corajosa e apaixonante, né? Acho que foi um dos grandes filmes do ano também. Ainda estou aqui. Pois não? Muita gente diz, falando sobre o Malu, muita gente comenta que se o Malu não tivesse estreado tão perto do Ainda Estou Aqui, ele teria tido uma reverberação muito mais ampla, né? Ainda maior. Porque ele estreou, acho que 2 semanas antes do Ainda Estou Aqui. Então, quando ele estava entrando naquela fase do boca a boca, que o filme vai crescendo, o Ainda Estou Aqui entrou como um arrasa-quarteirão e um pouco tirou o Malu do foco, né? Mas, ainda assim, existe uma resistência, digamos, em prol do Malu muito forte, que o filme está em cartaz até agora, até hoje, né? Ainda com um bom público. Eu acho que ele ainda pode conquistar mais ainda, né? A gente teve a Paixão Segundo GH, uma adaptação da Clarice Lispector, também extraordinária pelo Luiz Fernando Carvalho, um grande artista, um dos grandes artistas do cinema brasileiro e da televisão também, né? Mas no cinema, com Lavoura Arcaica, que eu acho uma das obras-primas do cinema brasileiro recente, ele foi aquilo, e agora com A Paixão Segundo GH, o segundo longa dele, também ele conseguiu ir no cerne da Clarice Lispector, aquelas coisas indizíveis, imostráveis, que a Clarice Lispector traz, né, no seu texto. Ele conseguiu transmitir aquilo através da luz do texto, da interpretação da Maria Fernanda Cândido, de uma intensidade impressionante também. O Dia que Te Conheci, um filme mineiro do pessoal da Filmes de Plástico, da periferia de Belo Horizonte, uma turma que vem fazendo filmes lindos a cada ano. Eles se renovam em termos de talentos mesmo, de fazer filmes simples, singelos e extremamente tocantes. Esse O Dia que Te Conheci é uma história de amor entre gente simples da periferia de Belo Horizonte, né? O documentário sobre a Fernanda Young, que a Suzana Lira fez, Fernanda Young, Foge-me ao Controle, também um retrato incrível da Fernanda Young, que transmite toda a vivacidade. Eu nem sou tão fã assim da Fernanda Young, eu achava, no fundo, ela, como artista, assim, embora
seja talentosa, mas eu achava ela uma chata, a maneira dela colocar as coisas era tudo sempre muito, um pouco Luana Piovânica, um pouco oportunista na coisa e tal, e muito egocêntrica e tal, mas o filme da Suzana Lira consegue, através da manipulação dos materiais de arquivo da Fernanda Young, das performances dela, ela consegue criar um conjunto de obra tão coeso e tão bonito, que eu acho que resgata o que a Fernanda Young tinha de melhor, né? Então, acho que esses 5, 6 filmes brasileiros, para mim, estão no topo dos melhores do ano, embora a gente tenha o Ervas Secas, do turco lá, o Nuri Bilge Ceylan, que eu acho que é o novo Ingmar Bergman, né? Eu acho que nenhum cineasta aproximou do Bergman tanto quanto o Ceylan, em matéria de atingir, penetrar na alma dos personagens através do diálogo, da maneira como eles falam, da maneira como eles conversam, da maneira como eles interagem e como a câmera os trata, também a proximidade muito grande que ele tem dos personagens, que parece que está realmente chegando no espírito, na alma dos personagens, né? O veterano Marco Bellocchio, com o Sequestro do Papa, um título infeliz para um filme que trata de um sequestro, não do Papa, mas um sequestro de um garoto que o Papa mandou sequestrar, um garoto judeu que é sequestrado para sofrer uma lavagem cerebral na Igreja Católica. É um filme incrível também. Anatomia de uma Queda, que já foi discutido ao longo do ano inteiro, né? Vencedor de Cannes do ano passado, vencedor do Oscar de filme internacional, também maravilhoso. E para quem gosta de filme político, eu tenho uma sugestão que está no streaming da Prime Video, que é um filme chamado Bobi Wine, o Presidente do Povo. É uma campanha presidencial em Uganda, que é uma coisa extraordinária. O documentário ele captura todas as contradições e a maneira como a política num país africano como Uganda é uma praça de guerra, né, através da candidatura desse Bobi Wine, que era um cantor pop, que se candidatou à presidência da República em Uganda, fez uma campanha incrível, tentando desbancar uma ditadura que estava lá há 35 anos, e o filme retrata essa campanha de uma maneira extraordinária, com as músicas do Bobi Wine. É incrível, política, música, arte, está tudo nesse filme. Bobi Wine, o Presidente do Povo, foi o melhor documentário que eu vi o ano passado, está na Prime Video. Show de bola, Carlinhos Matos arrebentando, dando dica aí para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o documentário, ensaio que ele fez aí, super esperto. A gente já vai falar com ele. E agora vamos ver se conseguimos. Ele está que nem o presente de Natal. As pessoas ficam esperando, ele está dando uma de Papai Noel. Gente, aliás, vocês sabem que coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, né? Coisas que só dá para fazer fato ou fake com isso. Papai Noel foi assaltado no Rio de Janeiro. Início dessa semana, no final da semana passada, o cara estava botando os presentes na caminhonete, com o seu saco, parou uma moto. Quando a gente vê moto hoje no Rio de Janeiro, a gente já se joga em qualquer lugar, né? Pois bem, parou, assaltou o Papai Noel, pegou o saco de presentes dele e foi embora. Sensacional. Isso aí tem que virar filme. Isso é sensacional. É um meme, pronto, horrível, mas... Né, pronto. Cara, não tenho mais saco. É o título do filme, Não Tenho Mais Saco. Você vê, o cara não tem pena nem das criancinhas, né? O cara assaltou das crianças, ele tirou o dedo. É por isso que as crianças não acreditam mais em Papai Noel. Papai Noel que é assaltado... Outro título possível é Papai Não É. Olha, tá difícil a situação no Rio de Janeiro. Então, Marcelo Lino está fazendo curso de Papai Noel, trazendo presente para a gente. Vamos ver se agora a gente consegue ver as tretas do ano. Vamos dar um passe magnético. Saravá, alô, Cheiro, testando, alô, som, testando. Alô, testando. Vai, Marcelo. E Ale, tretas do ano. Jojo Todinho e o mundo. Quando eu falo mundo, é o mundo mesmo. Porque Jojo Todinho é a treteira profissional. Little Todd conseguiu tretar com o ex-marido, ex-militar e ex-fazenda Lucas Souza, Xuxa Meneghel, a deputada Érica Hilton, a apresentadora Cariúcha, o PT, a comunidade. Bom, ele
outro. Está sumindo o áudio novamente. Está sumindo o áudio novamente. A comunidade o que? LGBT, não foi isso? Depois do PT. Depois do PT, a comunidade LGBTQIAPN+, e a Avon. Ela é a maior treteira do Brasil, é a número 1 de tretas. Enquanto ela está tretando, foi convidada para ser a garota propaganda da Avon. Ela se declarou preta, mulher e de direita, irritou a comunidade LGBT, mas agradou o velho da Avon. Que treta foi essa? Não confunda. Que treta foi essa que está no arraso? Que treta foi essa? E ela tirou também da plataforma o seu hit Arrasa Viado. Ou seja, ela fez um bem para os nossos ouvidos, porque realmente a música é triste. Obrigado por isso, Jojo Todinho. Que o velho da van leve ela para dentro da loja da van e ninguém nunca mais saiba dela. Continua aí, Marcelo. Para isso. A Fortuna também voltou. Outra treta é Luanda. Desculpa, eu tô com problema no cabo do meu celular. Ele não está carregando. Mas temos tá você bom aqui agora, de volta. Agora tá ótimo. Fica aí um pouquinho com a gente. Daqui a pouco a gente termina. Só estamos aqui nas tretas, já a gente passa a bola para você. Outra treteira também famosa é Luana Piovani, que fez uma treta do bem, tretou com o Neymar e acabou chamando a atenção para a PEC das praias. Olha que legal, né? O pessoal está querendo privatizar ali a área em torno do mar, né? Para criar um complexo ali turístico. O seu Neymar está interessado no negócio. Luana Piovani foi para a rede chamar a atenção da PEC, falar para a população votar contra e acabou tretando com o Neymar e foi uma treta bem legal, bem do bem também. A outra treta é a disputa pela janela do avião entre a criancinha berrenta, a dona do lugar, a mãe e a mulher que filmou tudo, que não tinha nada a ver com a história e se meteu. Que, por incrível que pareça, o que me chama mais atenção nessa história não é a treta, é o nome da mulher que filmou. Ela se chama Eluciana Iris. É o que mais me chocou em tudo. E a cadeirada do Datena, do Pablo Marçal, durante o debate para a Prefeitura de São Paulo. Realmente a cadeirada mais famosa da história. Essas são as principais tretas do nosso Brasil em 2024. Não posso deixar de me empolgar logo e votar na cadeirada do Datena, porque essa daí é parecido com outra coisa. Todo mundo queria dar aquela cadeirada. O nosso querido Carlos Alberto Matos já está ali. Foi a primeira vez que o Datena falou de cadeira, né? Primeira vez. Diga o seu voto, então, Carlos, aproveitando que está com você mesmo. Eu? Cadeirada, com certeza, cadeirada. Não tem dúvida. Cadeirada. Gil Hernandes, qual é o seu voto? Cadeirada. E que cadeirada mal dada, né? Podia ter sido mais bem dada. Mas tudo bem, cadeirada. Bafê Bacal, qual é o seu voto? Gente, não tem como não votar na cadeirada. Cadeirada é maravilhosa, foi perfeito. Cadeirada, olha, está quase unânime já aqui. Mas, olha, a Bafê também está na cadeirada. Está quase uma unanimidade. Vamos ver se Fortuna vai... Qual é o seu voto, Fortuna? Cadeirada. Fortuna também votou de cadeirada. A Mafê estava defendendo a Luana Piovani, eu pensei que ela ia votar na Luana Piovani. Não, olha só. Essa foi a minha treta com você. Um movimento, uma ação, às vezes, vale por 1000 palavras. Entendeu? É só isso. Isso. Muito bem, muito bem. Então, olha só, vamos passar agora rapidamente para a Fortuna, que caiu um pedacinho, ficou aqui com umas pausas para falar com ela. Depois a gente vai falar do documentário do Carlos Alberto Matos. Depois a gente vai falar do nosso querido Gil, que está também na novela lá tretando sobre a Anabolizante, versão remix. E depois a gente vai para os piores. O Revoredo não votou. Mas é porque... Gente, calma. É porque o Revoredo tinha saído para atender a porta. Ele mandou uma mensagenzinha no chat para mim.
Mas já vamos botar calmos. Não sejam cordiais comigo também, pelo amor de Deus. Calma, Calabreso. Calma, Vai, Revoredo. Eu me perdi completamente. Fui abrir a porta ali, me dê as opções de voto, só para eu retomar aqui na minha cabeça. E pronto. Não, Marcelo, vamos dar para o BO. Vamos passar para o BO, porque o Marcelo já passou às vezes aqui, ele já está meio apertado com o horário, Revoredo. E já foi quase 4-0. Tem a treta Marcelo Lino e a internet. Essa aí está difícil mesmo. Vamos passar para Fortuna. Fortuna, como é que se deu essa ampliação, então, assim, de tantos horizontes que você estava tão marcadamente, né, com esses cantos sefaradistas, ladistas, cruzeiros, e de repente veio uma vontade aí, parceria com o Paulo Leminski, são músicas que o trabalho infantil com Caetano Veloso. Você já cantou Juízo Final, que hoje que nos surpreendeu. Que impulso foi esse? Não, eu também canto para criança, que é onde eu mais tenho, assim, a nível, não significa muita coisa, mas tenho milhões de pessoas assim que seguem meu YouTube, ouvindo as músicas que eu canto, do Helios Skind, né? Meu super parceiro. Então tem o caso do Bolinho, da Tatiana Belink, tem a obra da Ruth Rocha, que a gente musicou, do Pedro Bandeira, e tem o Tiribim Tiribom cantando pelo mundo. Então é muito divertido. Música é tudo, né? Um canal assim de vida, de fonte criativa. Então, eu mantive esses paralelos, né? Da música ancestral de origem, com seus, em inglês tem uma palavra que define bem, crossovers, né? Com os monges beneditinos, com cantos de outras tradições do mundo, e o infantil. E eu gosto muito de acalanto, né? Então, por isso que eu fiz com as músicas do Caetano, e participo também de uma série que chama Bia e Nino, onde eu fiz 2 ou 3 álbuns de acalantos para esse selo. E é isso, acho que a música é uma grande fomentadora de encontros, de pontes, de alegria, de inspiração, de conseguir, assim, despertar em nós uma humanidade para um mundo mais humano, mais sensível, menos emburrecido, mais cordial. Então, para mim, assim, a música é tudo, é uma fonte de oxigênio para atravessar essa era na qual a gente se encontra. Por isso que eu vou da criança ao adulto, e assim, realmente é uma música. Eu também tive muitos programas de rádio, na TV, na Rádio Cultura FM, na Rádio Eldorado, na Rádio UOL. Enfim, a minha voz se coloca assim a serviço daquilo que eu acredito poder plantar uma sementinha assim, uma estrelinha cintilante, né? No coração das pessoas, no meu, para estabelecer esse elo, para abrir para outros mundos, para outras culturas, para outras sonoridades. E essa é a busca da minha vida. E com o Leminski, antes que caia aqui essa porcaria desse fio, eu fiz a primeira música com ele, a gente viveu juntos nos anos 90, né? E a música é assim, um trecho da música. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia. A lua ficou tão triste. Eu acho que deu um probleminha na internet lá da nossa querida. Acho que travou. Fortuna. Deu um probleminha lá tá travada. Hoje o negócio está complicado aqui das nossas partes técnicas. Vamos passar, vocês sabem, né? Vocês sabem que treta vem Natal, vem Panetone, as pessoas que trazem coisas para você de presente, e às vezes tem aquela pessoa, seja no seu trabalho ou na sua casa, a família, aquele amigo oculto que você tem que dar, que você leva presentes. E aí tem aquele presente daquela pessoa que você às vezes tira e que você não gosta. É aquele parente bolsominion, é aquela pessoa burrinha, chata. E a gente quer dar dicas para vocês também. Um presente de amigo oculto, que na verdade seria o inimigo
oculto para você dispensar direto da sua vida. E aqui o Fuzue, lógico, vai dar algumas dicas para você escolher qual seria o seu presente de inimigo oculto favorito para despachar aquela pessoa da sua vida. Por exemplo, banana na fita adesiva. Sim, meus amigos, nós sabemos aí que foi uma obra de arte que foi vendida por milhões, né? E está aí, você põe uma banana numa fita adesiva, é um presente de bilhões para o seu amigo. Esse é o número 1. Temos também, de repente, aquela amiga sua que já não está tão bem assim, a harmonização facial com o médico da Gretchen. Também é uma possibilidade. Verdade. Demonização facial. Demonização facial. Curso de coach, como vencer na vida com Pablo Marçal. Nossa outra opção. E finalizando, perfume de Bolsonaro. Sim, meus amigos. Bolsonaro teve a cara de pau de lançar um perfume. Está aí nas lojas, é verdade. Bolsonaro lançou. Cheirinho de cadeia é a essência? Cadeia, milícia, mas deve vir com cheiro de joias também, de vez em quando, que, né? Aí uma mistura alquímica aí dessas. Então, nós vamos passar aqui, ver qual é o preferido de cada um. Perfume do Bolsonaro, harmonização facial da Gretchen, curso de coach com plamação ou banana na fita adesiva. Começo com o Marcelo Lino. Olha, realmente, se você detesta a pessoa, perfume de Bolsonaro, né? Aquela fragrância, né? Aquele odor especial, aquela fragrância especial. Carlos Matos, qual é o seu favorito de inimigo oculto? Será que você teria alguém para você mandar esse perfume também, se fosse o caso ou não? Rapaz, eu não, se eu não gosto muito daquela pessoa, ela provavelmente vai gostar do perfume do Bolsonaro. Então, eu não vou dar o perfume do Bolsonaro, que vai agradar, entendeu? Eu prefiro dar a desarmonização facial, né? A desarmonização facial com o cara da Gretchen. Meu escolhido é esse. Muito bem, estamos empatados em 1-1. Então, vamos para Gil Hernandes. Qual é o seu voto, Gil? Olha, eu vou complicar tudo, porque eu vou dar um abacaxi no negócio ali com fita crepe, entendeu? A desarmonização. Vou dar o curso do Pablo Marçal vou dar o curso de como é que é? De madeira, de coisa de fazer cadeira, entendeu? Marceneiro? Marcenaria? Marcenaria com Pablo Marçal para fazer cadeira e a demonização facial. É um combo. O Gil está dando um combo. Olha que pessoa generosa. Pessoa com espírito natalino. Tá valendo, hein? Espírito natalino é isso. Gil está com dinheiro, ele está com dinheiro, está investindo em tudo. Ele é uma pessoa que investe forte nas inimizades. Depois fica ela fazendo homem cordial. Por isso é que daria cordial. Revoredo, qual é o seu voto, Revoredo? Eu daria a banana com a fita, porque assim, era uma oportunidade de eu utilizar a arte para dar uma banana para um inimigo. Sim, é verdade. E passaria por bem um artista assim, né? Um artista vai dar uma outra obra de arte para a pessoa que essa banana. Gente, quem comprou ele é um cara cordial, né? Esse cara é um cara cordial. O cara comprou e comeu, né? Já comprou e comeu. Um artista em Recife chamada Catarina Didiá, que certa vez eu fui para um show dela, ela é DJ, e no final do show, depois de ela ter feito todas as improbabilidades que pudessem acontecer dentro do show, né, que eu já tinha visto de tudo que eu podia ver, ela perguntou: vocês querem bis? Aí todo mundo, sim! Aí ela pegou uma caixa de chocolate bis e saiu. Maravilhosa. Maravilhosa. Que beleza. Sensacional. Isso é melhor do que o Zeca Pagodinho, né? E agora parece que o Ale congelou. O Ale era o próximo. Eu adoro o Zeca Pagodinho. Aqui, vocês estão me ouvindo, então, né? Agora estamos. Eu adoro o Zeca Pagodinho, mas o Zeca Pagodinho não gosta de fazer show.
Eu adoro o Zeca Pagodinho, mas ele não gosta de fazer show. Ele não gosta de fazer show. Ele chega com uma cara no show que ele já está louco para ir embora. Ele quer ficar em Xerém, bebendo cerveja com os amigos dele e tal. Então, quando termina o show, já vi ele cantar uma música e ir embora no meio da música. Todo mundo achou que ele ia trocar de roupa. Não, ele foi embora. Ficou a banda tocando lá e não voltava. Daqui a pouco a pessoa só fechou a cortina e acabou o show. E é o segundo show dele que eu já fui assistir, que terminou assim. Quer dizer, ele não gosta de assistir show. Então, tem essas coisas, adoro o Zeca Pagodinho, mas não sei nem mais por que eu estou falando nisso. Vamos tocar o barco aqui. Não, por causa do Bis. Aí o pessoal esperando o Bis, achou que ele ia voltar para cantar Bis. Bis, nada, meus amigos. Ele meteu o pé e foi embora, não quis nem saber. Olha só, já está voltado, vou passar aqui para frente. Carlos Matos, você está chegando com um doc ensaio aí, que tem uma beleza enorme, você recuperou bastante coisa, fez uma pesquisa extensa aí também, com muitos filmes, para pegar as paisagens das ruínas, não é isso? Paisagens do Fim. Rapaz, e hoje eu tive a satisfação de ler na Piauí, na revista Piauí, que o Eduardo Escorel fez uma lista de destaques do cinema no ano de 2024 e botou Paisagens do Fim lá. É um dos destaques do Eduardo Escorel. Incrível, né? Então, eu fiquei assim, eu estou tão besta que eu não sei nem por que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Eu estou muito besta. Mas você é um cara cordial. Um cara cordial, pois é. O Paisagem do Fim é um ensaio, um filme-ensaio, um vídeo-ensaio, que eu fiz em casa, uma produção doméstica, mas muito bem cuidada, assim, do ponto de vista de edição, de pesquisa e tal, que é sobre filmes de ficção que utilizaram cenários reais de catástrofes. Desde o início, desde o Griffith, lá na Primeira Guerra Mundial, até coisas recentes sobre Chernobyl, sobre Mariana, o desastre de Mariana em Minas e tal. Então, como os cineastas utilizaram esses cenários de enchentes, de terremotos, de guerras e destruições de todo tipo, em filmes de ficção, com os atores dentro desses cenários, interagindo com essas ruínas, né? Desde da Segunda Guerra, os filmes de Rossellini, do neorrealismo italiano, que lidava com isso, e como que e até comédias, incrível, tem comédia em cima de ruínas. Tem Billy Wilder, né? Billy Wilder tem uma ironia incrível com a destruição de Berlim. Godard e Truffaut fizeram um curta-metragem sobre uma enchente na região de Paris. Então, tem um cineasta japonês que fez uma ficção científica em que os cenários de Fukushima representam planetas, diferentes planetas. Então, é um campo incrível, assim, que eu nunca tinha visto nenhum estudo sobre isso. Aí eu tinha feito um livro em forma de site, que eu já lancei vários livros impressos, mas agora não me preocupo mais com editora, não quero mais lidar, não tenho mais saco para lidar com editora. Foi que nem o Papai Noel assaltado, perdi o saco de lidar com editora, e eu faço meus livros agora em forma de site. Eu escrevo tudo, organizo um site, eu mesmo publico o site, que ali eu posso botar cenas de filmes, fotos, imagens em movimento à vontade, e posso ir atualizando, né? É um livro que está sempre em processo, porque vai pintando uma coisa nova, eu vou acrescentando naquele livro. Então, eu fiz esse site, livro Paisagens do Fim, em 2001, paisagensdofim.com, quem quiser ver, procurar. E esse ano, agora 2024, eu fiz o vídeo-ensaio, baseado nesse livro, com cenas de 46 filmes de várias épocas, sobre essa questão do uso dos cenários de catástrofes dentro do cinema de ficção, não de documentário, só ficção. Então é bacana, tem tido elogios do João Moreira Salles, de Braulio Tavares, de várias pessoas legais, de críticos de cinema, e hoje saiu na lista do Escorel, então eu fiquei realmente de papo cheio. Bravo. Olha, parabéns, cara. Muito legal essa ideia. O link para acessar o vídeo do Carlinhos, que está lá disponível na Vimeo, está na descrição do nosso vídeo aqui hoje, agora no YouTube. Se você entrar no YouTube, na descrição, quando a gente fala do Carlos Matos, lá tem um link para acessar. Também no nosso Instagram está lá o link para quem quiser acessar, fora, lógico, a partir do blog do Carlinhos, que é o carmatos.com. Carmatos com 2 T's.
E é gratuito, tá lá, o Paisagem do Fim é gratuito, assim como também um documentário que eu fiz sobre Taiguara, aquele grande cantor, compositor Taiguara, que eu fiz um documentário biográfico sobre ele, que também está lá no Vimeo de graça, para quem quiser ver. Então acessem lá no mesmo site, é isso? Nesse mesmo site. No Vimeo. No Vimeo. É o streaming, né? Do Vimeo. Só botar Taiguara, Onde Andará Teu Sabiá. Que massa. Ou então Paisagens do Fim. São os dois. Massa. O Carramato já teve aqui, o Carlinhos teve ano passado, se não me engano, já falando do Taiguara. Enfim, todo ano ele tem aprontado aí um filmaço pra gente, com imagens. Esse é um trabalho de pesquisa também, o Paisagem do Fim, um trabalho de pesquisa enorme, porque ele cobre um arco temporal gigante, né, Carlinhos? E vários tipos de catástrofes, de desastres, etc., em várias partes do mundo, Oriente Médio, Rússia, Brasil, né, Europa, Japão, é bem variado, bem legal. Maravilha, a gente já vai para os piores filmes do ano, para a gente começar a fechar aqui. Carlinhos Matos, está todo mundo aguardando aí. O Marcelo Lino tem uma lista maravilhosa dele, a gente também vai votar. Já tem mais música com o Revoredo. Antes eu preciso falar com ele, que ele agora está de personal trainer. Ele está lá todo malhado, sarado, bonitão. Está na novela das 7, todo poderoso lá. E ele faz o personal trainer na novela, está fazendo um sucesso. A novela das 7 tem oscilado nas novelas com grande sucesso, onde as pessoas têm criticado muito. E A Volta por Cima parece que está acertando a mão aí, tem um sucesso. E o nosso querido Gil está lá fazendo o seu personal trainer, que, aliás, está naquela questão também de novelas que abordam os temas sociais importantes, porque eles acabam falando também sobre a questão dos anabolizantes na academia e tudo. E o seu personagem está nesse eixo aí, né, Gil? Ale, assim, antes eu acho super importante ressaltar uma coisa muito bacana que assim, a gente está vivendo hoje, né? É interessante ressaltar que a Rede Globo, as três protagonistas das novelas, das 8, das 7, das 6, são negras. Então, quer dizer, eu acho muito bacana. É óbvio que tem milhões de questões ali que a gente pode criticar da nossa grande plataforma, porque hoje em dia é assim que a Rede Globo se coloca, né? A Rede Globo não é mais uma emissora, você sabe que ela se intitula uma produtora, né? Com a Globoplay, e agora também ela se coloca dessa forma. Bom, eu fui convidado para fazer o Rafa, que é um personagem muito pequeno, dentro dessa novela que eu acho que está muito bacana, acho que eles estão acertando bastante, acho que o time, a Cris ali, o conjunto de colaboradores, a direção artística e um elenco, cara, incrível, assim, de verdade. Eu tenho uma contribuição ali, sinceramente, muito pequenininha, mas, assim, realmente a novela está muito bonita, tocando em pontos super importantes, assim, do subúrbio carioca, retrata o subúrbio carioca, de uma forma muito legal e com uma mensagem muito positiva. É fato, algumas novelas das 7 têm escorregado ali, né, ido para caminhos não muito legais. Cara, essa tá um sucesso absoluto, assim, é uma coisa muito legal de fazer, com um elenco, cara, incrível, um texto muito bom e tocando em temas assim, sabe, de sororidade, eu sou órfão de pai vivo, né? E assim, a história de um garoto negro que foi órfão de pai vivo, uma menina da periferia que luta, negra. Quer dizer, eu acho um acerto, eu acho a novela um acerto. Olha, e uma das diretoras da novela, a Catu, é a diretora do Que Show da Xuxa é esse? É a Catiuxa. Olha. Uma das Paquitas, a Catiuxa, que se tornou, não agora, mas tem se tornado, né, ela dedicou a vida dela assim que ela saiu de Paquita, pela garota, criança, né, menina, e resolveu dedicar a vida dela na direção, já não é a primeira novela dela, já fez algumas, e ela é uma excelente diretora, e ela é a diretora desse documentário, em que ela é retratada também ali como aquela situação ali, e é muito interessante esse documentário. Eu fui assistir com a minha mulher, e assim, a minha mulher tem 10 anos a menos que eu, como toda menina sonhava, né, em ser Paquita. Aí, rapaz, a gente viu o documentário, que era aquilo? Entendeu? Que show da Xuxa era esse? Que show da Xuxa era aquele?
eu sou muito amigo da Lelê, da Letícia Spiller, e ela tinha me contado assim, umas coisas assim por alto. Nossa, que loucura! Que loucura! A gente até tem que voltar aqui outro dia, porque eu quero... Não existem pequenos papéis, existem pequenos atores. Não, claro, não, sempre, óbvio. Agora a questão não é essa. E tem um detalhe, rapidinho, tem... essa questão é uma condensação, o da Paquita, essa coisa do documentário, é como se condensasse todos os absurdos que aconteciam na década de 80 e 90, né? Porque a televisão mesmo, os absurdos que a gente viveu, que a gente viu e que era totalmente politicamente incorreto, tá tudo condensado ali, é como se fosse a síntese de tudo, né? É um retrato de uma época, né? E eu disse, um dia vai ter que trazer o Carlos Mato, de repente, aqui de volta para falar desses documentários, porque tem os documentários chapa branca pra caramba, inclusive com uma série do Senna, que não vai dar para a gente falar hoje, mas pelo amor de Deus, o pessoal aproveita o documentário para botar a culpa dos outros, que é um espetáculo. Fica todo mundo de bonzinho. E não esqueça de falar, desculpa, Lê, eu falo muito, não esqueça de falar, vale o inscrito. Nossa, estou assistindo. Maravilhoso. Mano. Eu vi, maravilhoso, muito bom. O filme do Senna, a série do Senna é interessante, mas tem umas coisas, como o show da Xuxa também o show da Xuxa, muito chapa branca, a gente tem que conversar. Mas agora vamos para os piores. Ju, eu tenho que ir para os piores do ano, senão o Carlos Matos vai brigar comigo, que ele vai dizer que está ficando tarde, que tem que ir embora, que já falou um bocado de coisa, o Raivoneiro também. O Raivoneiro está viajando há 22 dias sem parar. E aí a gente tem que ir para os melhores, já agora falando dos piores filmes, vamos falar dos piores, porque a gente gosta de treta, meus amigos. A gente também quer economizar a energia de você. Uma das coisas mais difíceis hoje é você abrir aquele catálogo de Netflix, de Amazon Prime, de Globo, e achar um filme bom. Você passa mais tempo procurando filme do que vendo filme. Aí você briga com a namorada, briga com a esposa, briga com o filho, porque cada um quer ver uma coisa diferente, não tem sinopse. E aqui não, a gente já vai dar dica do que você não vê. Aquele filme que você gostaria de desver, a gente já vai dar dica aqui antes, para você não passar por esse trabalho. Eu começo com Marcelo Lino. Quais são os seus 2 piores filmes de 2024, Marcelo? Olha só, eu acho que o Carlos não vai concordar comigo, porque uma das minhas críticas favoritas de cinema, Isabella Boscoli, adorou esse filme, e eu adoro a Isabella, super gosto das críticas dela, mas realmente esse filme não ornou. Eu gosto do elenco, eu gosto do diretor, mas eu gosto tanto do filme anterior que eu acho que foi por isso. Eu criei uma expectativa, então eu acho que o meu pior do ano é Furiosa, uma saga Mad Max. Eu gosto muito da Anya Taylor-Joy, gosto muito, ela fez o Gambito da Rainha, trabalho lindo. Gosto do Chris Hemsworth, que faz o Thor, que também está muito bem no filme, mas eu não sei, achei o filme confuso, não ornou para mim, não ornou. Agora eu vou dar uma de Márcia Sensitiva. Não, mas eu gostei desse não ornou, é uma forma bonita de dizer que o filme é uma bomba. Não ornou, é interessante, gostei. Posso dar uma de Márcia Sensitiva e já fazer uma previsão do pior filme de 2026? É Velozes e Furiosos 11. Vem aí Velozes e Furiosos 11. E menção honrosa natalina para um filme que está na Netflix, Em Ritmo de Natal. Se verem esse título, corram para as montanhas. Não vejam Em Ritmo de Natal. Tenham um Natal feliz e não vejam Em Ritmo de Natal. Dona Netflix, não colou. Não ornou. Eu gostei. Não ornou. Revoredo, você acompanha aí cinema e tal, porque também agora está acontecendo um negócio, a gente cada vez me parece, está cada vez menos indo ao cinema, por diversos motivos, né? Então a gente acaba vendo muita coisa em casa, às vezes não vê tanto, o cinema está caro, tem aquela pipoca infernal, que era uma pipoca saquinho, que acabava em 10 minutos. Hoje o cara combo, o saco de pipoca é tão gigante que o cara acaba o filme, ele não leva para casa. Então você passa o filme inteiro com aquela pipoca estalando no pé da orelha. Revoredo, quais são os piores? Hein? E o cheiro horroroso também. Isso, e as pessoas comendo. Não, e tem pipoca no teatro agora, né, minha gente? Tem pipoca no teatro. Né? Eu fui ali no Teatro Claro, pessoal, os atores ali dando sangue em cena e neguinho. Não dá, né, gente? Não dá. Parece até o microfone do... A pipoca parece até o microfone do Marcelo. Só pipoca.
Olha só. Vou cometer aqui Carlos Matos não perdoa, já fez uma analogia ali, já mandou ver. Revoredo, quais são os seus 2 piores filmes de... Vou cometer uma atrocidade agora, tá certo? Eu assim que a gente gosta. Não tenho necessariamente assistido os filmes do ano. Quando eu chego lá no catálogo, eu procuro normalmente o pior filme que eu possa imaginar que seja o pior e assisto ele. Então, eu não vou indicar esse filme, que é um filme que se chama Willy's Wonderland, que é com Nicolas Cage. Willy's Wonderland. Acho que é baseado em algum outro filme, com certeza é muito chupado de algum filme que é Uma Noite no Parque de Diversões, de algum jogo aí. Mas, assim, é um filme terrível. Ele é tão ruim que eu assisti todas as críticas sobre o filme, né, explicando por que eles fizeram aquele filme. Qual foi o que foi que levou a galera, o próprio Nicolas Cage a participar do filme. Ele, inclusive, não dá uma palavra. Ele não diz nenhuma palavra. Ele é o protagonista e eu acho que ele já topou para não dizer assim, não vou dizer nada. Então, se vocês puderem não assistir, não assistam Willy's Wonderland, que eu acredito que está na Netflix. É inteligência artificial. Ele vendeu o direito só de botar a cara dele no filme. Foi, total. Funciona, Gil. Mas vocês não vão acreditar. Você fecha 2, 3 filmes de uma vez. Vocês não vão acreditar. É sério, é uma coisa que você não entende como é que a galera produz, gasta uma grana para produzir um negócio daquele, assim. Mas é isso. Mas vale a pena como estudo. Mas o Nicolas Cage gosta de filme ruim. Um é bom e outro é ruim. O Nicolas gosta. Nicolas Eu gosta. vou dizer isso. Eu, em primeiro lugar, o Nicolas Cage, para mim, já devia... Ele faz alguns filmes bons, mas é um ator péssimo. Péssimo, não abomino o Nicolas Cage, e aí de vez em quando ele faz um filme bom, o que é raro, mas às vezes... A adaptação com ele, que é muito legal. A adaptação é massa. Mas é por causa da direção do roteiro, tá super foda. Ele fez um tenebroso, que é aquela versão de Asas do Desejo americana, com a Meg Ryan. Nossa, esse aí é barra pesadíssima. Se o Alexandre Revoredo disse que ia causar polêmica com seus 2 filmes, eu vou causar mais polêmica ainda agora. Vou mandar logo 2 tirambaços daqueles prestigiados. Coringa 2. Meu Deus do céu. Adoro. Pois é, então eu não falei que ia criar polêmica, eu já sabia. O Coringa 2, e vou mandar logo também o Poço 2, que é terrível, não traz nada. E vou mandar aquele do Guy Ritchie sobre o Arthur da Távola Redonda. Eu ando malvado, bateu nos figurões. Que desastre que é aquela atualização do Cavaleiro da Távola Redonda com o Guy Ritchie, que de vez em quando manda umas coisas muito boas, inclusive o Magnatos do Crime, que eu gosto muito, o filme. Muita gente comparou ele com o Tarantino lá algumas vezes, mas esse... Olha, não... Carlos Matos, vou aproveitar logo você, que já falou que adorou. Não sei se a gente vai chamar o Carlos Matos aqui ano que vem, depois de ele dizer que está nos favoritos dele, o Coringa 2. Não chega a estar nos meus favoritos, mas eu curti bastante o filme. Eu tenho um crush pela Lady Gaga como atriz. Eu adoro vê-la trabalhar, adoro. E eu acho que tem uma... Né? Pois é, Gil. A gente sabe o que é bom, né, Gil? Mas o Coringa 2, eu também... já fui ver, depois ele estava já em cartaz 2, 3 semanas, já, e todo mundo metendo pau. Aí eu fui com a expectativa lá embaixo. E, achei o filme uma delícia, achei super gostoso de ver, achei a química dos 2 muito boa. Enfim, mas eu acho que só a questão da libido pela Lady Gaga contaminou você profundamente. Pode ser. Não há como fugir, né? Hã? O que foi, Mafê? Eu concordo com ele. Eu gosto dela como atriz, assim. Eu acho que ela é boa, assim. Ela é uma artista completa. Não, mas eu também gosto. Eu só não gosto do filme. Ela é a melhor coisa. Ela é a melhor coisa da Casa Gucci, por exemplo. Exatamente. A Casa Gucci, eu acho ela a melhor coisa. É a melhor coisa. Realmente ela está super bem. Mas eu procuro fugir de filme ruim, né? Eu seleciono mais ou menos para não me expor muito a filme ruim, já que eu tenho liberdade para escolher o filme que eu vejo, eu não escrevo na mídia empresarial,
Tal, mas uma das grandes decepções para mim desse ano foi o Megalópolis, do Coppola. Verdade. Infelizmente, que é um cineasta extremamente poderoso chefão, não é trocadilho, poderoso, e que fez uma obra-prima como Apocalipse Now, que é um filme megalomaníaco, mas onde a megalomania é positiva o tempo todo, né? E agora a megalomania é completamente negativa, porque o filme é uma barafunda, é um filme completamente incompreensível nas suas intenções, na sua realização. Você não entende que metáfora é aquela sobre o futuro da humanidade que ele quer propor ali, misturando com Roma antiga, com o pós-moderno. Olha, eu achei o filme uma confusão completa de conceitos, de intenções. Achei o Adam Driver ridículo, assim, a interpretação dele pavorosa. Então, realmente, foi um filme que foi uma tortura para mim ficar até o final, né? E um cineasta que é metido também a estranhezas, a excentricidades, que é o grego lá, o Yorgos Lanthimos, que fez o Pobres Criaturas, que é um filme curioso, assim, do ano passado, né? Interessante, também causou polêmica, mas tem coisas muito legais. E esse ano ele fez esse Tipos de Gentileza, que eu achei também um desastre. São 3 histórias muito mal contadas, com muita violência gratuita, um filme tolo, assim, completamente inútil, e que, para mim, foram as 2 grandes decepções. Eu prefiro ficar nas decepções, mais do que nos filmes ruins. Filmes ruins a gente acaba vendo, mas é parte do ofício, é parte da nossa rotina. Mas a decepção é que é pior, né? Você pegar o Coppola, depois pegar o Lanthimos e encontrar aquilo é triste, realmente. Então, para mim, esses 2 são as framboesas de ouro do ano. Ô, Carlinhos, você tem ideia de quantas críticas de filme você já escreveu? Impossível saber. Eu escrevo crítica desde 1978. Tá perto por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Oi, Embra. Que o Reverendo ia falar alguma coisa? Eu nasci em 78. Pois é, e eu já estreava na crítica de cinema na Tribuna da Imprensa, na velha Tribuna da Imprensa. Então, não tem ideia. São milhares e milhares de textos. Muitos milhares, né? Muitos milhares. Continua. Ale, posso fazer uma perguntinha rapidinho pro Carlos? Rapidinho. Qual filme, Carlos, é tão ruim que é bom para você? Já que você falou que não assiste filme ruim. Muito interessante essa pergunta. É tão ruim que é bom. E você acabou se divertindo com a ruindade. Não sei dizer. Eu teria que pensar nisso. Esse filme existe realmente. Mas não me vem à cabeça agora. Você Armageddon é ruim demais, realmente, mas não chega a ser bom. O meu é Cinderela Baiana. Eu não vi Cinderela Baiana. Olha, mas é um inferno. Mas é um inferno. Todo programa, o Marcelo Lino arranja uma forma de falar de Cinderela Baiana. São quase 5 anos de programa, todo dia ele dá um jeito de falar de Cinderela Baiana. Hoje ele vem de novo com a história da Carla Pérez, que é uma coisa, rapaz, é impressionante. Ô, Gil, qual é o seu pior filme de 2024? Cara, então, olha só, eu vou ficar devendo, porque esse ano, enfim, eu sou pai de 2 meninas, fazendo novela, é uma loucura. Eu não tenho visto. Mas eu posso dizer uma coisa que realmente me incomoda muito. É o hábito de sentar na frente do catálogo e ficar vendo nada. Eu fico em casa louco com as meninas. Eu falo assim, pelo amor de Deus, bota qualquer coisa, mas fica vendo. 5 minutos de 3 minutos. E aí é que você pula para outro, pula para outro, pula para outro. Chega, já vi o que eu queria ver, eu vou dormir. Entendeu? É a coisa do feed, O pessoal leva o TikTok para a TV. Ale, e tem as sinopses também, por exemplo, da Amazon. Rapaz encontra garota e vive uma aventura muito louca. Mas a Netflix também é assim, né? A Netflix também é assim. Mulher tem a filha raptada e vai para uma vingança. É mais ou menos esse estilo aqui. Bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final do nosso programa, os melhores do ano, com quem ficou aqui. O programa é tão seletivo, que nem termina com pessoas que não estavam aqui, algumas pessoas já foram embora.
a Fortuna disse, quem são essas pessoas loucas? Vou meter o pé e vai embora. Marcelo só conseguiu entrar no final. É um programa de seleção. Aqui é uma coisa darwiniana. Então, a gente vai conseguindo chegar aqui ao final. Vamos pedir a cândida final ali do Revoredo. Antes disso, vamos passar aqui pelo serviço que o Gil está com o cartaz, com a peça O Homem Cordial, de Roberta Taide. Olha, ótimo espetáculo, um texto necessário sobre esse nosso Brasil. Está aqui pertinho de todos, pertinho do metrô, preços acessíveis. Manda aí, Gil. Vamos lá, Centro Cultural da Justiça Federal, aqui na Praça Cinelândia. Esse centro é muito bacana, fica exatamente atrás da estação do VLT. O Homem Cordial. Quinta e sexta, às 19 horas. Sábado e domingo, às 18 horas. Última semana. Revoredo, eu acho que você vai ter que... Vai ser difícil você chegar. Mas eu seguro a sessão. Venha do Nordeste que eu seguro para você ver. Sim, eu vou sim. Quero ir, com certeza. Rapaz, até falando... Toda essa energia do debate político mesmo, do debate político-social, a gente entende, percebe, por aqui mesmo, pela tela, por tudo que você falou, o quanto isso deve ser representado, bem representado lá num palco de teatro, né? O corpo, né? O ator é o corpo ali totalmente entregue. Fiquei totalmente com vontade de ver. A gente obviamente deve circular com a peça pelo Brasil. E só um adendo, Carlos, eu chamei o Walter Lima Júnior, que é um amigo muito querido do coração. É um projeto dele fazer o filme da peça. Ah, é? Uau! Você sabe que eu sou biógrafo do Walter Lima, né? Ah, jura? Eu escrevi um livro sobre ele, Walter Lima Júnior e Viver Cinema. Rapaz, preciso ler isso. Preciso ler. Olha. Então, olha, são as conexões. E falando em conexões, eu não sei se o Revoredo chega a tempo de assistir a peça, mas ele vai estar, breve, ele vai estar aqui no Rio de Janeiro, porque tem uma invasão do pessoal todo que vinha no Fuzuê lá de Pernambuco, ocupando o BN10 aqui. A Maíra, claro, vai estar no BN10. Vou lá, hein, vou te ver. BN10. Tom Fio vai estar no BN10 e Revoredo também vai estar no BN10. Eu já vou passar para o Revoredo. Antes, quero passar para o Carlos Matos, porque ele, além de tudo, também está com esse documentário, vídeo ensaio, Paisagens do Fim, e o que mais você quiser colocar como serviço aí para a nossa despedida, Carlinhos. Não, eu acho que é bacana, já falei o que eu queria falar, fiquei devendo ao Marcelo o filme tão ruim que chega a ser bom, mas eu prometo trazer isso em breve, e quero ver a peça do Gil, vou ver lá no CCJF, e, enfim, muito, muito legal estar aqui com vocês, e um belíssimo Natal para todos, e um ótimo 2025. E vem aí o filme da Petra Costa, o próximo filme dela, né, Apocalipse nos Trópicos, que é justamente sobre a questão da religião no Brasil, da religião e política no Brasil, né, das novas... da invasão dos evangélicos sobre a extrema-direita no Brasil. Filme importante que vai vir aí. Nossa, e lógico que em breve a gente vai trazer o Carlinhos de volta, inclusive depois, perto do Oscar, ver se o Ainda Estou Aqui vai ser indicado mesmo, final. Depois vamos falar daquelas roubadas do Oscar, né? Afinal de contas, Fernanda Montenegro perder para Gwyneth Paltrow. Meu Deus do céu! Aquilo dali foi uma das maiores do mundo, mas a gente tem que se despedir, porque o ano está acabando. Vamos ouvir Revoredo com... Eu sugeri o Acetona, que eu queria uma música mais animada, se você tiver, mas o Acetona é um clássico do nosso querido Revoredo. Vamos com ela, Revoredo? Vamos lá, eu queria só retomar um negócio aqui para o Marcelo, né, para voltar aqui sobre a Cinderela Baiana. Vocês sabem que a Carla Pérez não votou, né, nas eleições municipais, né? Sabem disso, né? Não. Porque domingo ela não vai. Anota aí para ser das piores do ano que vem, tá bom? Bate-papo diferente, num momento especial. Um presente de Natal que a gente dá para a gente. Vou dizer nesse repente tudo que eu quero dizer. Para mim é um prazer outros mundos encontrar. Vamos todos celebrar fazendo um fuzuê. Essa mensagem que eu te mando, sem medo de admitir, é somente para dizer
tô com saudade de você, do teu pé gelado, da tua yoga. E essa lembrança que me traz teu cheiro no cobertor, teus recados no espelho. Acho que estou ficando velho, um tanto sentimental. Não me leve a mal. Minha rede é um sorriso estendido no ar, os teus fios de cabelo por todo lugar, e um resto de algodão com acetona, da cor da tua unha só pra me lembrar. Tua meia na sala à procura de um par, teu perfume o torpor que me tira do ar, e esse resto de algodão com acetona me mergulha e traz à tona pra eu te respirar. É o cheiro da fronha, é o esmalte da unha, e essa meia pela sala, a bagunça que atrapalha. A paz de quem nem dorme a si mesmo sonha. Aê! Revoredo fechando. Linda poética, né? Valeu Linda, demais. Muito Lindo, legal, lindo, cara. lindo. Parabéns. Muito lindo, muito lindo. Vamos encontrar mais para conversar de cinema. Vamos trazer Revoredo mais para ano que vem. Já vem aqui de volta. Vou te assistir no Rio quando você vier. Vamos, vai ser início de fevereiro, acho que dia 6 de fevereiro, tá marcado o show, vai ser eu junto com Gabi da Pele Preta, que é uma grande artista lá de Caruaru. A gente tem um show juntos, eu produzo também o trabalho dela, e a gente aprovou nesse edital, então a gente vai aproveitar também essa ida para fazer outros shows, outras apresentações, tá tentando articular, né, a chegada, porque a logística com a banda toda é grande, então vamos aproveitar e fazer a invasão pernambucana no Rio de Janeiro. Que bacana. Pronto. Vamos aproveitar a invasão pernambucana, assistir Revoredo, vamos assistir o Homem Cordial, vamos acompanhar Carlos Matos, e o ano está acabando e o Fuzue só volta agora em 2025. Vamos dar um sossego a vocês. Pois é. Mas a gente deixa vocês com alguns presentes aí gostosos. Quem quiser pode ver outros programas que estão aí guardados no YouTube. Tem os programas com o Matheus Ostergalho, com o Edson Cordeiro, com o Cláudio Gabriel e Temo Fernando. Tem muita coisa boa. Vamos nos despedindo, agradecendo a presença de todos aqui. A nossa querida Fortuna, que caiu, foi uma apenas... Está aí, está gravado. Se quiser pode assistir mais. Revoredo, Gil Hernandes, Carlos Matos, nosso querido parceiro aqui, Marcelo Lino. A gente vai embora e volta em janeiro de 2025. Vamos embora, Deus, mana. Vamos embora, Deus, mana. Senhores do canto, mas leleô, Deus, mana. Vamos embora, Razeca, meu canção, meu pandeiro, minha viola de prata, tamborim, meus companheiros. Adeus, palco, adeus, plateia, eu vou para o terreiro. Adeus sol, adeus vento, adeus calor e claridade. A quem chegou dou adeus também à cidade. Eu vou partir, mas eu levo lembrança e muita saudade. Já estou com saudade de todo mundo. Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima 2025. Estamos de volta. Até lá. Até lá. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, feliz Natal. 2025. Sem panetone. Panetone. Com panetone. Tchau, gente. Beijo.